Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa FM, aqui é Andrezão com vocês. Hoje é sabadão, né? Então, quero dar um bom dia para todos vocês que estão sintonizados conosco na Rádio Alternativa e falar que vamos começar agora o programa Fala Comigo com Sueli Freitas, tá bom? Então fica sintonizado conosco aí na Rádio Alternativa e logo mais voltamos com a programação normal. Então fala comigo com Sueli Freitas. Bom dia, bom dia. Você vai dar um alôzinho? Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um Fala Comigo com Sueli Freitas. É um grande prazer começar esse programa hoje com duas presenças muito bacanas aqui no nosso estúdio. Estamos aqui hoje com o Dr. Adilson Farrapeira, que é um cirurgião plástico renomado, vai falar pra gente tudinho sobre cirurgia, tirar as nossas dúvidas. E também com o atleta Diego. Oi, prazer. E o programa está começando agora e muito obrigada pela audiência de vocês e fica com a gente. Doutor Adilson, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Esteja à vontade para falar sobre a sua profissão, onde o senhor atende e fica à vontade. Tá bom, Silvio, obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui, tá? Fazendo essa entrevista com vocês. Bom, eu sou cirurgião plástico, né? Eu fiz a minha residência no Rio de Janeiro, no Pitangui. Eu terminei a residência ali por volta de 2009 e eu vim aqui para Brasília, né? Meu pai era um cirurgião plástico aqui já há muitos anos, aqui em Brasília. E a gente começou a atender juntos, né? Lá na clínica, que é no mesmo local até hoje, lá no Lago Sul. Até que ele faleceu em 2017, e eu assumi a clínica sozinho, a gente reformou e estamos lá até hoje, né? Sempre tentando melhorar a clínica, melhorar nossos procedimentos e nossos tratamentos lá também para os nossos pacientes. E doutor Adilson, eu queria que o senhor falasse, assim, algumas pessoas me mandaram perguntas sobre blefaroplastia. Vamos começar com esse tema, que eu acho que é um tema bastante bacana de o senhor começar a falar. Existe a blefaroplastia inferior e superior. Como que é feito? Para quem é indicado? Com quantos anos a pessoa pode fazer? Fala pra gente. A blefaroplastia é uma cirurgia relativamente simples, tá? E é uma cirurgia que a gente consegue fazer, em alguns casos, até mesmo com anestesia local, né? Quando é uma coisa pequena, quando o paciente não tem muita gordura ali nos olhos, é mais uma questão de pele, principalmente, pacientes jovens. Então, mesmo quando não é com anestesia local, quando a gente às vezes faz com a sedação, é uma cirurgia bem tranquila de ser feita, o paciente vai embora no mesmo dia, é uma região que cicatriza muito bem, então a gente consegue tirar os pontos aí de uma blefaroplastia com cerca de 2, 3, no máximo 5 dias, já não tem ponto nenhum. Fica um pouco inchado ali no começo, nos primeiros dias, ou talvez nas primeiras semanas, mas como eu te falei, é uma região que cicatriza muito bem e se recupera muito rápido também. E os resultados são muito bons, né? Então eu acho que quem já fez blefaroplastia pode falar, os resultados são excelentes, a cicatriz fica muito, muito escondida, muito discreta e ele consegue dar um resultado bem permanente aí por muitos anos. Para o pessoal que está ouvindo, gente, blefaroplastia, o nome é um pouquinho complicado, é a cirurgia que faz aqui nas pálpebras, tá? Pessoal, com os ouvintes aí. E, assim, tem a com corte e a sem corte. Como é que é feito essa sem corte? Então, o que acontece? A blefaroplastia de verdade, digamos assim, né, é um procedimento cirúrgico que a gente faz com cortes, né? Então, a gente pode fazer tanto com bisturi normal, convencional, como com um bisturi a laser, que seria a blefaroplastia a laser, que chama hoje, que, assim, não tem grandes vantagens em relação à cirurgia convencional, mas ela talvez seja um pouquinho mais sofisticada ali, tá certo? Sim. E a blefaroplastia sem cortes, o que acontece? Foi um termo cunhado aí para um tratamento da região das pálpebras, que não é uma blefaroplastia, né? É um tratamento ali para se tentar uma retração de pele. Então, as pessoas utilizam uma máquina que chama jato de plasma, né? Uma pequena maquininha que vai fazer algumas queimaduras ali na região das pálpebras, da pele da pálpebra principalmente. Então ela, diferentemente de uma blefaroplastia, ela não vai tratar a musculatura, ela não vai tratar a gordura da pálpebra, ela vai tentar, né, em determinado grau, conseguir uma retração de pele, diminuir o excesso de pele das pálpebras, né? Mas como eu falei, é muito diferente de uma blefaroplastia cirúrgica, porque ela tem uma limitação muito grande nesse grau de retração que ela vai conseguir. Sim. Tá? E além de algumas complicações. Então,
eu já vi casos de hipercromia, de hipocromia, que são o quê? Manchas nessa região da pele, ou manchas claras ou manchas escuras nessa região tratada, porque é uma queimadura que se faz ali. E o edema que fica, né, como é uma queimadura na região das pálpebras, ele termina sendo mais, ao meu entendimento, né, mais agressivo do que uma blefaroplastia, que você vai lá, corta, dá os pontinhos e com 3 dias você tira os pontos. Então, ele é um procedimento que tenta se vender como uma coisa menos agressiva, mas na verdade a recuperação é muito mais demorada e o resultado não chega aos pés de uma blefaroplastia convencional ou de uma blefaroplastia laser. Quando você faz o corte, depois fica aquela cicatrizinha? Não. Fica, né? Então todo corte que a gente fizer no corpo vai ter uma cicatriz. O que acontece é que em 99% dos pacientes essa cicatriz é muito discreta e a gente põe ela de forma que ela fique escondida no sulco da pálpebra. Então nessa dobrinha da pálpebra ali, de forma que o paciente só vai ver se ficar com o olho fechado. Fechar um olho aqui, olhar para o outro olho e vai ver um risquinho. Muito leve. Em alguns casos, nem eu mesmo como médico consigo ver o corte feito no paciente. A maioria das pessoas que eu conheço que já fizeram essa cirurgia não aparece mesmo. É muito discreto. É uma região que cicatriza, a melhor cicatrização do corpo disparada é a região das pálpebras. E qual a idade que você pode fazer? Eu não tenho um mínimo de idade, depende do que o médico vê ali, como é que é isso? Não tem um mínimo de idade, então tem muitos pacientes que têm meio que, por um aspecto genético mesmo ali, né, um excesso de pele, de gordura nas pálpebras. Então eu já operei paciente na casa dos 20 anos, por exemplo, de blefaroplastia já, mas a grande maioria vai ali para os 40 anos, né, que é quando já começa a ter um pouquinho mais de flacidez da pele, né, e flacidez muscular também, que é o que faz aquela gordurinha aparecer. E também afeta até um pouco as vistas, não é? Para as pessoas se queixam, não estou chegando direito, aí o médico solicita. Sim, muitas vezes o peso da pálpebra começa a atrapalhar realmente o campo visual que a gente chama, né? Sim. Então o paciente começa a perder aqui os campos ali de cima, do canto da visão. O senhor é especialista em rejuvenescimento facial, né? E eu queria que o senhor falasse sobre o Botox. Não falamos sobre a blefaroplastia, agora vamos falar sobre o Botox. Indicado a partir de que idade, como que ele é feito, qual a durabilidade que ele tem, depende pessoa para pessoa. Explica pra gente. Sou suspeito para falar do Botox. Ah, é? Porque assim, é um dos procedimentos que eu acho assim, mais incríveis na estética, é o que mais dá resultado, um dos que mais dá resultado, né? Então, ele costuma ser a porta de entrada para esse mundo dos procedimentos estéticos. Então, quem nunca fez nada e chega lá na clínica assim, querendo melhorar o aspecto do rosto, eu sempre falo, não, começa com o Botox. Porque o Botox é aquela coisa que vai dar ali uma satisfação em 99,9% dos pacientes. Ele vai ver um resultado expressivo e a partir dali ele vai começar a entender esse mundo da estética, porque as pessoas chegam muitas vezes, né, criando expectativas, que vai fazer um procedimento e de durabilidade, inclusive. Então, eu acho que com o Botox, como uma coisa que ela é muito eficaz e é relativamente simples de fazer, ele consegue entender bem, né, esses procedimentos estéticos e como é que vai ser o nosso tratamento dali para frente. Então, explicando um pouquinho o que é o Botox. O Botox é uma toxina, né, a toxina botulínica de uma bactéria que causa basicamente a paralisia dos músculos, né? Então, se você tiver o botulismo, que é uma doença, o grande problema dele é que ele paralisa ali o diafragma e o paciente não consegue respirar. A pessoa não consegue respirar. Então, a gente pega microdoses dessa toxina, né? Tanto é que, para quem não sabe, o frasco do Botox ele vem completamente vazio. Nem ar tem, ele vem um vácuo ali dentro. E você acredita que ali tem aquelas unidades de toxina. Tá? Então, a gente dilui aquilo ali no soro, então a dose é muito fraca que a gente faz, e a gente aplica aquela toxina em determinadas regiões e que a gente queira que paralise a musculatura. Então a gente coloca na região da testa, pés de galinhas, pode colocar no pescoço, pode colocar em volta da boca e em outras regiões também. Ah, pode colocar também no pescoço, pode, na boca. Fica ótimo. Fica muito bom? Fica. Eu já ouvi falar sobre o Botox que é colocado nas axilas. Isso. Né? Por conta da sudorese excessiva. Isso realmente Sim, tem? A gente pode usar para hiperidrose, né, que é essa patologia da sudorese excessiva tanto nas axilas como nas mãos, nos pés. A gente pode utilizar.
E tem vários outros usos, a gente pode usar para enxaqueca, né? Melhorar a enxaqueca, para espasmos musculares. Então tem uma série de utilizações na medicina em si, o Botox, não só na parte estética, como na medicina também. Ai, coisa boa, gente. Botox, que eu já uso há um tempo, para mim Botox é vida. Vamos falar agora sobre lifting. Quando que ele é indicado para a pessoa, assim? Como que ele é feito? Cicatriz, se fica aparente? Como que é feito? Ele é para quê? Vamos explicar então primeiro o que é o lifting, né? O lifting é uma cirurgia da face, é uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Então ela está indicada para aquelas pacientes que já têm um grau um pouco maior de flacidez, tá? Então quando tem esse grau um pouco maior, muitas vezes os pacientes me procuram para tentar resolver nesse momento com procedimentos estéticos na clínica, né? E na verdade ela devia procurar um pouco antes, até com um caráter um pouco preventivo. Então, se você tem um pequeno grau de flacidez, já está na hora de você procurar o cirurgião plástico para que ele possa fazer procedimentos estéticos e conseguir adiar aí um lift cirúrgico, né? Passou de determinado grau, já fica mais vantajoso, né? Um resultado mais palpável, a cirurgia que é o lift. Então, como é que ela é feita, né? É uma pequena incisão em volta da orelha, e nessa incisão, a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas aí a gente consegue fazer um pequeno descolamento da pele e a partir daí entrar no plano profundo do rosto, que é o que a gente chama de deep plane facelift hoje em dia, que é uma cirurgia em que a gente, ao invés de esticar a pele igual a gente fazia antigamente, a gente entra no plano profundo do rosto, descola os ligamentos que prendem a face e aí a gente traciona a musculatura. Então a gente faz um reposicionamento dessa musculatura do rosto, deixando ela na posição mais jovial, mais levantada, e a pele a gente só acomoda e tira o excesso de pele. Então, por isso que hoje a gente fala que é uma cirurgia que ela tem um descolamento menor e tem um resultado mais natural, porque a pele não tem tensão, não fica aquela pele muito esticada, como ficava antigamente nos facelifts tradicionais. Esse é o Deep Plane. Esse é o Deep Plane Facelift. o Deep Plane Facelift. Que o senhor faz lá na clínica do senhor. Isso, que a gente faz. É muito procurado? É muito procurado, muito procurado. Como a nossa área é mais de rejuvenescimento facial, então ali cerca de 80% dos nossos pacientes nos procuram ou para fazer um facelift ou para tentar fugir dele, né? Não quero fazer o facelift agora, vamos tratar, vamos fazer os procedimentos estéticos, aí tem uma série deles, tem o Botox, tem os preenchimentos com ácido hialurônico, tem os estimuladores de colágeno, tem as tecnologias todas, que é no intuito ali tanto de adiar um facelift, né, de fazer aquela prevenção e também de manutenção depois de um procedimento cirúrgico também. Pode ter alguma intercorrência quando a pessoa faz isso? Do facelift? Tem. Não, toda cirurgia pode ter suas complicações, suas intercorrências, né? A intercorrência mais comum, assim, que a gente tem mais medo no facelift é o hematoma. A nossa face é uma região muito vascularizada, então tem muitos vasinhos ali e como a gente descola aquela região, o nosso maior medo seria o acúmulo de sangue ali nessa área que é o hematoma, tá certo? Essa complicação mais comum, ainda assim, ela é muito rara. Muito rara mesmo. Não, ainda mais hoje com as técnicas mais modernas. Tem técnica também para prevenir esse tipo de complicação. Então, a gente tem visto cada vez menos complicações como hematoma também. Mas o senhor já teve alguma complicação em relação a isso? Já tive alguns pequenos hematomias, mas nada demais, assim, nada que precisou levar para o centro cirúrgico novamente, mas às vezes, por exemplo, no dia seguinte fica um acúmulo de sangue aqui nessa região atrás da orelha, a gente abre os pontinhos, drena aquele sanguinho e resolve. E usa medicamentos depois? Não precisa, curativo compressivo ali naquela área e resolve. Eu até esqueci de perguntar sobre o Botox, que a gente estava até falando. Eu tenho essa... que o senhor até falou... Ruga glabelar, né? Ruga glabelar. Glabela. Isso, glabela. E eu queria até fazer um preenchimento, mas eu fiquei um pouco receosa, porque fala-se que pode afetar o campo de visão, Sim. né? Uhum. E isso realmente é fato? É fato, é perigoso? Então, gente, olha só. O pessoal tem muito medo aqui da glabela, né? Mas todo e qualquer preenchimento, tá? Pode pegar um vaso e dar uma oclusão arterial ali naquele vaso, tá? Então, tem relatos de casos, por exemplo, de preenchimentos no lábio, preenchimento no mento, que o paciente ficou cego.
No lábio também? No lábio, no queixo. Qual que é a correlação? A correlação são artérias que se comunicam, né? Então, às vezes, a artéria aqui do lábio, ela vai se comunicar com a artéria que está lá dentro da retina. Tá? Então, isso aqui é mais comum aqui nessa região, por causa da proximidade, mas pode acontecer em qualquer região do rosto, né? Então, quem faz preenchimento de forma séria, sabe, não existe área sem risco na face. Não existe, você pode esquecer. Então, eu falo isso para os meus residentes, lá que eu ensino a fazer cosmetria, toda a área de risco, então toda a área a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem muito medo de fazer toda a área. Então, esse é o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia a gente faz preenchimento, faz botox e sempre com medo. Todo paciente que eu faço todo dia, eu fico com medo de preencher. Porque eu sei que qualquer preenchimento pode dar um tipo de complicação. E aí a gente tem que diminuir a chance de ter uma complicação. Então, a gente tem os nossos cuidados, a gente utiliza a cânula, a gente tem uma técnica para não pegar o vaso, a gente conhece onde estão os vasos principais. Então, tudo isso com o intuito de diminuir um tipo de complicação dessa que é dramática para um procedimento estético simples e que está muito banalizado hoje em dia, todo mundo está fazendo, né? Qualquer esquina você encontra um profissional que faz. E eu já vi isso no consultório acontecer, as pessoas que eu digo são os profissionais que fazem, eles não têm consciência da complicação que pode ter aquilo que está fazendo. Então, eu já peguei casos justamente de região glabelar, que a dentista, no caso, preencheu, e ela não sabia que podia dar uma necrose, porque ela pensou em tudo, ela começou a ter a complicação lá, ela tratou de todas as formas possíveis, deu antibiótico, deu até a ciclovir para o paciente, mas ela não pensou que podia estar tendo uma complicação de uma necrose. Necrosou a testa toda da paciente. E como que foi feito? O que foi feito? Aí esse paciente chegou para o senhor? Chegou os dois chorando. Chegou o dentista e o paciente lá chorando na minha mesa. Então, aqui que a gente fez? A gente acalmou o primeiro paciente e tal, né? Então, o paciente estava com tudo aquela necrose aqui na região da testa. Comecei a tratar com um creme, fazendo desbridamentos cirúrgicos ali daquela região de necrose. Depois o paciente ficou com a cicatriz aqui, né? E aí a gente ressecou essa cicatriz, deixou a cicatriz de uma forma mais bonita, né? Mais de acordo com as linhas de tensão da pele, ali daquela região, para ficar o mais espaçada possível. E depois tratou essa cicatriz com laser de CO2. Então foi um tratamento bem longo, mas com muita sorte essa paciente não perdeu a visão. É isso que eu ia perguntar. Essa paciente não teve a visão prejudicada e ela ficou com uma cicatriz muito discreta no final das contas. Então, assim, ela ficou muito feliz depois com todo o tratamento. Mas bem longo o tratamento. Tratamento longo e dramático, assim, uma coisa bem traumatizante mesmo para todo mundo, né? Nossa, isso realmente, então, tem que ter, né, coerência para procurar um bom profissional. Eu fico muito assustado quando eu vejo as coisas aí, quando eu vejo o que o pessoal está fazendo, e o pessoal faz sem medo, porque é por ignorância mesmo de saber que aquilo ali pode ter complicação. Então, assim, eu pego, por exemplo, rinomodelação, que a gente estava comentando. Os médicos, cirurgiões plásticos e dermatos, poucos deles fazem rinomodelação. Por quê? Porque tem medo. Dos riscos, né? Medo, porque sabe dos riscos. Aí eu vejo os outros profissionais que fazem um curso de final de semana sem medo nenhum de fazer, e vai fazendo, e põe no Instagram, e fica lindo, maravilhoso, né? Obviamente, até o dia que complicar um paciente, né? Vamos falar sobre o ácido hialurônico. O ácido hialurônico hoje está sendo bem falado para preenchimento, os benefícios, né? Ele pode ser colocado no rosto. Quais são as partes do corpo que pode ser colocado ácido? Quais são os benefícios, os malefícios? Quais são as pessoas que podem colocar e as que não podem? E a partir de que idade? Explica pra gente. Bom, o ácido hialurônico, ele pode ser colocado virtualmente em qualquer região do nosso corpo, tá? Então, ele é uma substância que a gente tem já naturalmente no nosso corpo, nas articulações do nosso corpo, a nossa lubrificação das articulações é ácido hialurônico, na nossa pele tem ácido hialurônico. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para paciente que tem artrose crônica, né? Então, os ortopedistas usam nas articulações, a gente utiliza na pele, enfim, tem vários usos aí do ácido hialurônico. É uma substância que a gente observa grandes benefícios, tá? Não só como preenchimento, mas também como hidratação e melhora daquela região. Então, por exemplo, eu faço muita rinomodelação. Sim. E eu faço rinomodelação em pacientes que já fizeram rinoplastia prévia. Então, a gente vê a primeira vez que a gente vai fazer uma rinomodelação com ácido hialurônico nesse paciente de rinoplastia,
a gente vê aquele tecido, né, endurecido, aquele tecido fibrótico, cicatricial, aquele tecido que não é um tecido sadio. E aí a gente faz aquilo ali a primeira vez, né, com grande dificuldade, a segunda vez a gente já faz com menos dificuldade, com mais facilidade. Por quê? Porque o ácido hialurônico ele vai melhorando aqui aquela região, ele vai melhorando a qualidade de pele, vai melhorando todo o ambiente ali onde ele foi injetado. Então a gente observa isso em toda a região do rosto. Então a gente, quando começa a fazer ácido hialurônico, a gente começa a ver realmente uma melhora da pele do paciente, uma melhora da hidratação, da coloração da pele, inclusive, né? Sim. Então ele não é feito para isso, mas ele tem um estímulo de colágeno ali, com certeza, porque ele é reabsorvido. Então nesse processo de reabsorção ele vai estimulando também o colágeno daquelas regiões. Ele tem um tempo de duração? Tem um tempo de duração. Segundo o laboratório, o tempo de duração dele é de 1 a 2 anos, tá? Mas a gente observa que isso varia muito em relação a como foi feito e a região em que foi utilizado. Por exemplo, boca, né? Lábio. Então, um preenchimento com ácido hialurônico no lábio, ele costuma durar menos. Porque é uma região que você está falando o tempo todo, gesticulando, mastigando, beijando, e isso faz com que ele seja reabsorvido mais rápido. Em outras regiões que ficam mais quietinhas ali, esse preenchimento costuma durar mais. Tem estudos hoje mostrando preenchimento depois de 10 anos de aplicação até. Então, a depender do local que ele foi utilizado e da quantidade que foi utilizado, ele pode durar muito mais do que 2 anos. E qual a idade que você pode já colocar um ácido? Chega uma paciente, digamos, adolescente, querendo colocar um ácido nos lábios. Pode ser feito esse procedimento? Não tem importância? Não tem problema nenhum. Tem algum risco? Tem. O risco maior que todo mundo deve ter muito medo é realmente da oclusão arterial, né? Então, como eu falei, no nosso rosto, né, eu apresento nas palestras uma foto da rede vascular do nosso rosto, ele é enorme, então tem vaso em todo canto do nosso rosto. E aí nossa maior preocupação é pegar um vaso desse e injetar dentro do vaso, podendo ocluir ele. E aí não chega sangue e tem necrose. Então, existem pacientes com necrose de lábio, necrose de nariz, etc., por conta desse uso do ácido hialurônico, tá? Então, esse é o grande risco do preenchimento com ácido hialurônico. Fora isso, mais questão de edema, né? Como ele hidrata muito a pele, dependendo da região e da forma que foi utilizado, ele pode dar um edema também. Então, principalmente na região dos olhos, que a pele é muito fininha, se o médico, ou enfim, se o profissional que for lá tentar, por exemplo, corrigir tudo de uma vez ali, aquele fundo da olheira, por exemplo, daqui a 15 dias pode estar uma bolsa ali, um edema crônico. Por quê? Porque ele vai puxar água, né? Ele vai hidratar aquela região muito, com a pele muito fina, fica uma bolsa ali. Então, eu já atendi alguns casos desses em que a gente teve que retirar o produto. Tem um mínimo de quantidade, falando sobre preenchimento labial, tem um mínimo de quantidade, o máximo de quantidade pode colocar no lábio? Porque hoje você vê que às vezes tem lábios que são muito volumosos, às vezes fica, né, não combina até com a pessoa. Tem mínimo, máximo ou não? Não, isso vai muito do bom senso do cirurgião, né, do médico que está fazendo e também do paciente, né? Então, o que eu faço? Eu costumo fazer 1 ml, uma ampola por sessão ali. Então, eu faço aí a gente vê como é que fica. O paciente querendo, a gente pode fazer mais um depois, de 15 dias, um mês, e vai fazendo até chegar ali onde que eu acho que esteja bom e o paciente também, né? Fica harmonioso. Harmonioso, Tanto o paciente como você. Eu já tive que cortar muito paciente, porque cortar que eu digo assim, né? Dar uma pausa no paciente, não, tá bom. Quer colocar mais e mais. Não, vai ficar esquisito, tá bom assim. E eu não sei se, eu acho que provavelmente muitos deles foram procurar outros profissionais, inclusive. Já teve algum paciente que veio com complicações de outro profissional? Demais. Já? Muitos. E como que é feito isso? Faz uma retirada do produto? Então, esse é um dos grandes benefícios do ácido hialurônico, porque ele tem um antídoto, que é a hialuronidase. Então, nesses casos, principalmente aqui nas olheiras, então, né, dependendo da forma como você aplica ele fica inchado ali, você vê com a hialuronidase e ela dissolve esse produto. Olha. Né, dissolve esse produto e resolve ali, pronto, acabou. Ele é incompatível com outro produto que a pessoa possa ter usado no rosto? Ou não? Não tem essa incompatibilidade? Não tem. Assim, o pessoal tem muito receio de se fazer junto com o PMMA, né? Não junto com o PMMA, mas onde foi feito o PMMA. O ácido hialurônico em si, por si só, ele não vai interagir ali com o PMMA e dar um problema, né? O que acontece é o seguinte, o PMMA, ele é uma substância que não é degradável pelo organismo, ele não vai ser reabsorvido, então ele vai ficar sempre ali. E qualquer coisa que a gente estimule aquela região pode
estimular o nosso organismo a reagir contra o PMMA. Então, qualquer procedimento que você faça, onde tem um PMMA, a gente corre um risco, né, de ativar o sistema imune para observar aquele PMMA e agredir ele, dando reação inflamatória, granuloma, dando as complicações tardias que o PMMA pode dar. Até a gente estava conversando sobre o PMMA, que eu até gosto de falar, porque eu coloquei isso há uns 20 anos atrás com um amigo, e eu coloquei, eu acho que pouco, e ele migrou e não consegue se retirar. Eu sinto ele no rosto, mas não consegue se retirar. Ele é um produto realmente perigoso, em alta quantidade, pode se colocar, como que é, qual que é o problema do PMMA, que teve muitas pessoas que no passado usaram bastante, e hoje estão até receosas de ter algum problema futuro, porque parece que também as complicações podem ser tardias, né? Não pode, às vezes não acontece ali no momento, passa-se 5 anos, e a gente até viu histórias de artistas que tiveram essas complicações depois de 5, 10 anos. Como é que faz? Ele consegue retirar ou não? Como é que é? Qual que é o problema do PMMA? Bom, infelizmente, o PMMA está voltando à moda aí, né, agora. Então, tem muita gente colocando de novo PMMA. Eu tenho visto isso aumentando, essa crescente, principalmente no bumbum agora, né? Isso. Saiu um pouco do rosto, mas ainda tem muita gente colocando no rosto e está indo agora para o bumbum, tá? Isso, infelizmente, porque realmente é uma substância que ela é autorizada o uso dela para casos muito específicos, tá? Casos muito específicos, e o pessoal termina pegando essa autorização da Anvisa, não é uma substância proibida, mas para fins estéticos, começa a utilizar para fins estéticos, que não é o recomendado, tá? Por que não é recomendado? Né? Então, vamos lá. O PMMA, ele é uma substância que se assemelha ao plástico. Então, diferente do ácido hialurônico, que vai trazer uma série de benefícios para aquela região ali que foi tratada, o PMMA não, tá? Ele não vai trazer nenhum benefício, ele só vai preencher. Ele é um plástico que ele não consegue ser retirado depois, né? Ele não vai ser nem absorvido pelo nosso organismo, e a gente também não consegue tirar, porque ele não vai ficar ali separado do nosso tecido, ele entremeia nos tecidos ali. Então, se você quiser tirar o PMMA, você vai ter que tirar tudo em bloco ali, aquele tecido todo que está em volta dele junto. É difícil retirar, né? É muito difícil. É muito difícil. E muito difícil retirar ele completamente, tá? Então, vamos lá. Então, as complicações do PMMA. A curto prazo, tem as complicações que pode ter com ácido hialurônico, que é a oclusão de vaso, pode ter também, né? Pode ter infecção, só que a infecção com PMMA é muito mais complicado, porque você não consegue retirar, você não tem nenhum antídoto. Pode ter aquele caso que ficou ruim, que ficou overfilling, né, que eles chamam, foi muito preenchido, com preenchimento de ácido hialurônico, é simples você fazer, você vai lá, retira com hialuronidase e resolve o problema. O PMMA não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? E o PMMA, para piorar um pouco mais, ao longo dos anos, ele acontece isso que aconteceu com você. Então, o pessoal que está fazendo bumbum hoje com o PMMA, gente, se tiver alguém me escutando aí, o bumbum tá lindo, fica lindo. Você vê no Instagram, cara... O senhor consegue detectar, que a gente vai falar sobre rinomodelação glútea, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O senhor consegue identificar, assim, quando chega lá no seu consultório, a pessoa não tem como. Não tem como? Não tem como. Se a pessoa usou um PMMA ou ácido hialurônico, não tem como Fica saber. muito bonito mesmo, Fica né? lindo. Mas o que vai acontecer com aquilo ali? Vai cair. Ah, cai. Porque vai migrar, igual migrou com o seu rosto, né? Só que o meu tá aqui, gente. Agora você imagina uma coisa, o seu rosto foi utilizado em pequena quantidade, pesa pouco. Agora você imagina um bumbum que você bota muita quantidade. E aí não consegue retirar uma parte só. Não tem o que fazer. Meu Deus. Entendeu? E pode ter complicações também, outras complicações. Pode, então né? aí pronto. Aí então são as complicações tardias, né, que a gente estava falando. Então tem essa questão da migração, que nem é o principal. O principal é que a qualquer momento da vida do paciente, ele pode ter alguma alteração no sistema imune dele, uma baixa no sistema imune ou alguma alteração qualquer, que o sistema imune começa a identificar aquele PMMA como um agente agressor, e ataca ele. Né? Então, depois de 10 anos, a gente vê isso acontecer porventura, o organismo começa a atacar e começa a dar infecções, reações ali onde foi preenchido com o PMMA. Nossa, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. E a pessoa que colocou o PMMA, ela pode fazer outros procedimentos, colocar outras substâncias?
Pode, sabendo-se do risco aumentado, né, de ter esse problema aí a longo prazo, né? Então, assim, quando o paciente tem PMMA e ele vai lá na minha clínica para preencher, eu falo, não, dá para fazer, existe um risco pequeno, né, não é um risco grande, existe um risco pequeno daquilo ali ativar um processo inflamatório no seu organismo e aquilo lá atacar o PMMA e ter o granuloma, né, que é uma reação inflamatória ali tardia do PMMA. Esse granuloma, eles são... É como se fossem inflamações, espinhas ali, né, que fica... Entendi. Uma inflamação ali em volta do PMM do produto, né, do corpo estranho, que vai dar pus ali, vai... E também não tem como resolver muito. Você vai dar um antibiótico, aí vai ter que tirar aquilo ali, faz cicatriz, né? É muito complicado, né? Então a gente tem que realmente ter as ressalvas aí, né? De procurar um bom profissional para poder realmente fazer qualquer procedimento, né? Vamos falar agora sobre a rinoplastia. Qual que é a diferença? Muitas pessoas mandaram perguntas para mim da rinoplastia e a rinomodelação, né? Qual que é a diferença? Tem a alectomia também. Qual que é a diferença disso tudo aí? Explica pra gente, doutor. Tá, vamos lá. Então, a rinoplastia é uma cirurgia feita em centro cirúrgico, com anestesia geral, né? A gente vai melhorar ali o aspecto do nariz e a gente consegue melhorar a questão funcional também, né? Então, a gente pode tratar desvio de septo, hipertrofia de corneto, coisas que atrapalham a respiração nasal. Bom, então, isso é a rinoplastia, uma cirurgia, centro cirúrgico, anestesia geral. Rinomodelação, procedimento ambulatorial, feito com ácido hialurônico, então preenchimento no nariz, né, que dá, dependendo do caso, resultados fantásticos também, né? Então, a gente consegue preencher e com esse preenchimento a gente disfarça ali as imperfeições do nariz, tem uma ponta caída, aquele ossinho que fica aqui. Então, é um procedimento muito mais relativamente tranquilo de ser feito, porque não tem o efeito imediato ali na hora, né? Não tem que internar, não tem que tomar anestesia geral, nada disso. Mas é perigoso fazer? A rinomodelação? Olha, sendo feito com a técnica adequada, correta, tem os riscos, obviamente, né, de qualquer procedimento, mas é uma coisa segura de ser feita. Ao vivo é isso, viu, gente? A gente tem que tomar água. Muito legal. Doutor, e quando a pessoa faz a chamada rinomodelação estruturada, eu vi que o senhor teve um caso de um paciente que fez essa rinomodelação estruturada, que é um nome, né, que o senhor vai explicar, e depois ele fez um preenchimento com PMMA, e ele chegou, tinha desvio de septo também, ele chegou ao seu consultório para poder fazer uma modificação. O que aconteceu com esse paciente que ele te procurou e quis fazer essa mudança aí, quis fazer um novo procedimento? O que é essa rinomodelação estruturada? Explica pra gente aí, porque realmente foi uma dúvida que colocaram aqui para mim. Tá, vamos lá então, pessoal, mais uma vez, né? Então, rinomodelação estruturada foi um termo cunhado, tá, por profissionais não médicos, para poder fazer uma rinoplastia de forma disfarçada. Então, a rinoplastia é um ato médico, né? Então, ele é proibido de ser feito por outros profissionais que não os médicos. E alguns deles, né, querendo fazer a rinoplastia com anestesia local no consultório, desenvolveram esse nome, que é rinomodelação estruturada, que não existe uma rinomodelação estruturada, o que é feito é uma rinoplastia. E aí o profissional, ele abre o nariz, faz os pontinhos nas cartilagens, e geralmente ele usa alguma coisa para estruturar o nariz, que muitas vezes é o PMMA, né? Eu já encontrei de tudo em cirurgia, então eu já encontrei PMMA, já encontrei pedaço de plástico no nariz, que foi utilizado para fazer estruturação. Plástico? Plástico. Plástico mesmo? Plástico. Plástico no nariz, que foi feito para estruturar esse nariz. Na nossa cirurgia, a gente utiliza a cartilagem do próprio paciente para fazer essa estruturação. Então, essa cartilagem pode sair tanto do septo nasal, que é a nossa preferência, ou quando a gente não tem um septo disponível para alguma cirurgia prévia, alguma coisa, a gente vai para a costela, tira um pouquinho da cartilagem da costela para poder fazer essa estruturação. E aí esse rapaz fez e teve um bom êxito agora, essa cirurgia que ele fez. Graças né? a Deus. Lá, ficou bom? Graças a Deus, ele está muito feliz. Ele fez o desvio de septo, né? Ele fez o desvio de septo. Sim, ele tinha um desvio de septo, né? Então, ele tinha, como foi utilizado esse material, que não é um material adequado, ele sentia um cheiro ruim no nariz, cronicamente, porque tinha uma inflamação crônica ali no nariz.
né? E aí, quando a gente tirou todo esse produto, PMMA, tiramos plástico, tiramos toda aquela região, aquela coisa infectada ali daquele nariz e reestruturamos ele consegue respirar melhor, tá um nariz mais bonito, esteticamente, consegue respirar melhor, vida normal agora, né? Ficou bem bonito mesmo, gente. Depois o doutor vai passar o Instagram dele, está lá no Instagram, esse caso aí que ficou realmente bem, bem bacana. Eu tinha falado sobre a alectomia, que uma pessoa tinha perguntado para mim, o que é a alectomia, o que né, faz na renomodelação, o que é isso, né? Explica pra gente a alectomia. Vamos lá, a alectomia então é quando a gente reduz ali a largura da aba do nariz, né? Então essa aba ou asa nasal que a gente chama, quando a gente diminui ela, a gente chama de alectomia. É feito normalmente com pequenas incisões aqui na região da base do nariz, né? Onde junta aqui a asa nasal com a parte de cima dos lábios. É uma cirurgia simples de ser feita, mas não é uma cirurgia que eu recomendo de fazer ela isoladamente de uma rinoplastia. Porque termina que ela sozinha ela vai trazer alterações na ponta que não vai ficar uma ponta bonita, vai ficar um pouco mais fina, mas não ficar uma ponta bonita, né? Então, para a gente poder estruturar essa ponta e deixar tudo harmonioso, o ideal é ser feito com a rinoplastia junto com a alectomia. Ah, que legal. Fizeram uma pergunta também para mim. A pessoa que ela teve eu esqueci de perguntar anteriormente, ela fez um preenchimento, mas teve uma necrose porque colocou PMMA, colocou ácido e terminou necrosando. O que faz para poder fazer essa reconstituição do lábio? Existe um procedimento que melhore depois? Porque eu já vi casos que fica muito feio, né? A pessoa fica até com bastante autoestima baixa. Eu vi um caso de uma moça que fez e necrosou, não sei qual foi o produto que ela utilizou. Se chega não sei se já chega um paciente para o senhor dessa forma, mas se chega lá no consultório, é possível fazer uma estruturação desse lábio? O que o senhor utiliza? Olha, a cirurgia plástica, ela é maravilhosa nesse aspecto, né? Então, existe um ramo da cirurgia plástica, que é a nossa raiz, inclusive, que é a parte talvez mais importante da cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica reparadora. Né? Então, a cirurgia plástica reparadora, ela foi desenvolvida principalmente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, que tinham aqueles soldados que foram mutilados durante a guerra, e ali se desenvolveram várias técnicas para fazer a reconstrução dessas pessoas mutiladas da guerra. E hoje a gente trata muitos pacientes vítimas de queimadura, mordida de cachorro, por exemplo, é muito comum na face, no lábio, no olho, e esses procedimentos estéticos também, essas complicações. Então é possível, sim, câncer também, né? Então câncer de pele, a gente faz muita reconstrução. Então é possível você reconstruir o lábio, né? Obviamente que, né, dependendo do tipo de lesão, quanto maior for a lesão, mais difícil vai sendo, mais complexa vai sendo a reconstrução e mais etapas também, às vezes, vai precisando para chegar num ponto que seja ali aceitável, né? Sim. Doutora Adilson está dando uma aula aqui para a gente, esclarecendo várias dúvidas, e agora uma pergunta que veio também para ele sobre os fios de PDO, né? As pessoas podem fazer, assim, qualquer paciente, qualquer pessoa pode fazer. Ele é indicado para qual idade, mínimo de idade, máximo de idade, tem complicações. Fala um pouco sobre os fios. Tá, vamos lá. Fios de PDO, tá, gente? É importante a gente salientar algumas coisas, principalmente com relação à expectativa. O fio de PDO tem o lugar dele ali na estética, tem, mas o que acontece é que os pacientes, eles vão esperando um efeito de cirurgia, um efeito de lifting, né? Então, até eu não ponho fio não, tá? De PDO, muito, muito raro eu colocar um fio, né? Geralmente quando eu ponho são os fios lisos que vão estimular colágeno. Porque os fios de tração, eles realmente perdem muita tração por pouco tempo. Então, os pacientes procuram aqueles fios, esperando um efeito ali parecido com o lifting, só que eles vão, na grande maioria das vezes, vão se frustrar com o resultado. Então, é o que eu vejo diariamente chegar na minha clínica de outros profissionais ali que fizeram fios, o paciente fica satisfeito no começo, depois perde tudo, né? Então, o que eu acho? Eu acho que o fio, ele tem o papel dele na estética, principalmente quando ele entra em conjunto com várias outras coisas. Então, você vai fazer um estímulo de colágeno, você vai fazer um preenchimento, vai fazer uma estruturação do rosto com o preenchedor, e aí vai usar uns fios ali para ajudar a suportar ali e tracionar alguma coisa. Eu acho que é bacana, que dá para ser usado assim. Agora, você usar só o fio querendo tracionar, o resultado é muito pobre. Entendi. Então, ele tem que ser feito, é melhor que seja feito em conjunto com outros. Em conjunto, é para tipo dar aquela
aquele acabamento ali, aquela luzinha final, aquele refinamento, aí eu acho que ele tem um bom uso. Ah, que legal. Contraindicação? Tem? Não. Contraindicação é mais contraindicações relacionadas a qualquer bioestimulador de colágeno, que são principalmente as doenças autoimunes, né? Então, qualquer coisa que vai estimular o sistema imune desse paciente que já tem um problema no sistema imune, a gente evita de usar. Ah, então se a paciente já tiver algum problema, de alguma doença autoimune, autoimune, vocês não usa. recomendam. Ácido hialurônico também não recomenda? Ácido hialurônico não tem problema. O que teria problema seriam os bioestimuladores, né? O Sculptra, o Radiesse, que são coisas que vão estimular ali o sistema imune do paciente. Ah, que legal. A gente vai dar uma pequena pausa nos nossos comerciais. Ainda tem um tempinho? Então vamos falar sobre esses bioestimuladores aí, o Sculptra, que é uma novidade no mercado, ou já é antigo? Já tem um tempinho. Já tem um né? tempinho? E tem realmente uma resposta muito boa. Fala pra gente sobre o Sculptra. Bom, então vamos lá, os estimuladores de colágeno. Existem algumas formas da gente estimular o colágeno no nosso corpo, né? Uma delas é o Sculptra, que é o PLLA, não é mais PMMA, é PLLA, que é o ácido enfim, agora então, me perdi o nome. Daqui a pouco você lembra. Tá? Então, o PLLA, que é, resumidamente para vocês, é uma substância que são moléculas grandes que vão dar um trabalhão ali para o nosso corpo de reabsorver. Né? Então, nesse trabalhão que o nosso corpo vai ter para reabsorver essa substância, nosso organismo recruta um bocado de células para fazer esse trabalho, entre eles o fibroblasto. O fibroblasto é o carinha que produz colágeno, né? Então, você bota o Sculptra ali, o PLLA ali, ou o fio de PDO também, vai ser a mesma filosofia. Então, você vai botar um corpo estranho ali que o organismo vai ter que reabsorver, vai encher de fibroblasto. E o fibroblasto ali vai produzir colágeno. Basicamente seria isso. Então, você vai encher o seu rosto de fibroblasto, que é o cara que produz colágeno, e o seu rosto vai ter mais colágeno a partir daí. E a partir de quanto tempo você começa a notar que o seu rosto está ficando melhor, a textura, o viço? Como a construção do seu próprio colágeno, então tem recrutamento de células, produção de colágeno e tudo mais, o efeito é um pouco mais tardio. Então, o efeito ele vai começar aí com 1 mês, depois do procedimento, e o pico de produção de colágeno é em torno de 90 dias. E quanto tempo que você tem que fazer o procedimento, ir na clínica para poder fazer um Sculptra? Então, aí o que fala de durabilidade do procedimento é de 2 anos. Então, o ideal é você fazer cada ano, fazer um estímulo de colágeno para você estar sempre mantendo ali o seu banco de colágeno mesmo, né? Então, aquele colágeno que você produziu, ele é seu, você vai perder ele de acordo com a degradação ali normal do seu organismo, né? E aí ele vai ser degradado nos próximos 2 anos. Então, você todo ano vai fazendo o procedimento para você ir refazendo esse banco de colágeno. E você não faz só no rosto, né? Você pode fazer no abdômen, no glúteos, no braço, no bumbum, perna também. Todo canto. Olha que coisa maravilhosa. E além do Sculptra, existe outro procedimento que o senhor indica também? Existe. Então tem o Sculptra ou outras substâncias. Pode ser o Eleva, pode ser o Radiesse. Então tem várias substâncias que vão fazer esse mesmo papel de estímulo de colágeno e tem as tecnologias, né? A principal delas é o ultrassom microfocado, que já vai de um pouco diferente dessas substâncias, porque ele vai fazer pequenas queimaduras ali na região mais profunda do rosto, né, ou do abdômen, enfim, ali em volta da musculatura e da gordura do rosto, tá? Então, essas pequenas queimaduras, da mesma forma, vai ter um processo cicatricial ali, que o organismo vai recrutar as células, e essas células, dentre elas, vão vir os fibroblastos, que vão produzir colágeno também. Tá? Entendi. E a partir de que idade você pode fazer? Não tem idade mesmo? A partir dos 30 anos você começa a perder colágeno. Isso, né? Então, ali por volta dos 35, ali é um procedimento que já dá para começar a fazer. Uma dúvida também, doutor. Colágeno que a pessoa ingere, tem resultados positivos? Tem resultado. Hoje em dia já está bem sacramentado isso, já tem vários estudos com biópsia de pele comprovando que ele tem um benefício de ser utilizado, sim. Então, se a pessoa ingere e faz um procedimento também com Sculptra, Radiesse lá na clínica, o resultado vai ser melhor? Melhor, vai ser potencializado. Então, o ideal é que a pessoa utilize esse colágeno a vida inteira, né? Porque você pode conseguir na alimentação? Pode conseguir na alimentação também, né? Obviamente. Mas ali aquele colágeno que você compra é uma proteína, né? Uma molécula que
que ela tem um trofismo que ela pede, né? Sei. Se a pessoa chega lá com uma flacidez excessiva, uma pele sem viço, tem como reverter essa situação com esses procedimentos? Demais. Que é a dúvida que todo mundo tem, né? Estou me sentindo envelhecida, minha pele está sem viço. Tem como começar a fazer? Aí o senhor indica para cada caso? Para cada caso, aí a gente faz um protocolo específico para cada paciente, né? Então, a depender da qualidade de pele, como que é a pele desse paciente, né? E dos problemas que ele apresenta, que a gente diagnostica na hora, na nossa consulta, a gente monta um protocolo com diversos tratamentos que a gente pode fazer. Ah, que coisa boa, gente. Então, para tudo tem uma solução, né? Nós vamos parar agora, gente, para os comerciais e já já a gente volta, viu? Ouvintes, fiquem aí ligados ainda, que ainda tem muita informação com o doutor Adilson. O pessoal do Instagram também continua com a gente aí, tá? Quer mais um pouco de café? Eu acho que eu tô bem, obrigado. Tá bem. O Diego, a gente fez rinoplastia dele, né, Diego? Foi. Você fez a rinoplastia? Isso, Legal. ficou bonito Tá demais. ótimo. Orelha branca. Orelha também. Foi? Botei uma gordurinha no queixo. Quando ele tinha gordura, agora não tem mais. Agora tá bem pouco. Você emagreceu bastante, Diego. Que agora eu tô fazendo acompanhamento com a nutricionista. Olha, Inclusive lá do coisa ICP boa. também. Do ICP também. E aí eu... Lá é uma clínica que tem bastante coisa. Tem. Isso. Tem, e assim, nossos profissionais lá, depois se quiser chamar, todos eles são muito bons. Eles tem uma angiologista que é um fracão lá, muito boa. Eu Nossa quero. nutricionista também muito Quero. boa, tem a psicóloga que é a Rafa. Né? Olha, quero conhecê-los. Conhecer todos mesmo, assim, uma honra recebê-los. Coisa boa, você teve muita diferença, assim, no rosto, você conhecendo agora, o nariz está perfeito. Sim, inclusive eu conheci o doutor em 2017. Como que você conheceu? Foi através da... Assim, eu tinha uma coisa que me incomodava. E aí eu fui procurar alguns profissionais para saber se eu conseguia resolver, que era o queixo muito retraído. E tinha um nariz também que me incomodava. E aí eu fiz a primeira consulta com o doutor Adilson. E aí ele, através dessa consulta, ele me informou ali. De início eu já queria fazer a rinoplastia, mas ele me passou todas as orientações e falou que de início seria melhor procurar um bucomaxilo, porque eu tinha a mandíbula muito retraída. Aí falou que depois desse tratamento... Você fez o tratamento, como é que você fez cirurgia com o buco? Isso. Aí depois desse tratamento que eu retornaria lá. Então em 2017 eu já procurei o buco. Em 2020... Qual foi o buco? Foi o Dr. Bruno. E em 2020 eu fiz a ortognática. Você fez com qual? Com ele mesmo? Com ele mesmo. Aí quando eu fiz a ortognática, eu esperei 2021 e já voltei no Dr. Adilson. Foi lá o Dr. Adilson. Conforme a sua orientação. Processo aí, grande. bem disciplinado. Tem que ter disciplina até para isso, né? Isso. Eu tempo também tive, nesse período eu fiquei um pouco ansioso, sabe, para chegar o momento. Foram quantos anos, assim, desculpa? Até fazer os procedimentos foram 4 anos. Olha, que coisa Em boa. 2017, né? E aí eu voltei lá em 2021, fiz a rinoplastia com o doutor. E assim já fiquei, já fiquei muito feliz com o resultado. E aí mesmo assim eu tinha algo que me incomodava ainda, que era a questão da orelha, né? Eu tinha um pouco de orelha de abelha. E aí eu falei com o doutor Adilson sobre essa questão. Aí ele falou, não, a gente consegue fazer aqui. O doutor Adilson foi forte, ele. O doutor Adilson é o meu herói, na verdade, né? De novo, né? Isso, eu estava olhando, você já é formado tem 20 anos. 20 anos. Mas saiu da faculdade com 19? Começou muito cedo. Começou muito cedo. A gente vai descendo. Olá, gente, estamos voltando com Fala Comigo com Sueli Freitas, com o doutor Adilson Farrapeira aqui dando uma aula pra gente sobre cirurgia plástica. Falamos sobre botox, sobre blefaroplastia, falamos sobre lifting
E agora nós vamos falar sobre papada e flacidez no pescoço. Doutora Adilson, fala pra gente assim, essa flacidez no pescoço, o que é indicado para isso? Vamos lá, então. Flacidez no pescoço, papada, né? Temos várias coisas que a gente pode utilizar, desde não cirúrgicas, até passando para cirurgias mais conservadoras, até chegando nas cirurgias mais complexas, né? Então, vamos lá. Para aquela papada muito leve, aquela coisa, uma pequena flacidez, paciente jovem, a gente pode indicar justamente os estímulos de colágeno, estimuladores de colágeno. Pode ser o Sculptra, eu gosto muito do Ultraformer nessa região, para tentar grudar um pouco mais aqui. Hoje em dia a gente tem um endolaser, que é uma coisa que está começando a entrar no mercado, que também promete aí um estímulo de colágeno mais potente ainda do que o Ultraformer, né? A partir daí, a gente começa a ter os procedimentos cirúrgicos. O mais simples deles seria a lipoaspiração de papada, né? Então, aquela papada um pouco mais gordinha, né, que tem um pouco mais cheinha, a gente fez muito no passado lipoaspiração de papada. E até o momento que a gente foi observando que a lipoaspiração por si só, ela tem um efeito muito pequeno ali naquela região, né? A gente foi entendendo mais a anatomia dessa região toda e foi vendo que além dessa gordura que tem aqui, essa região tem umas outras estruturas que precisam muitas vezes serem tratadas também, né? Tem uma gordura que fica por baixo da musculatura que ele não consegue, por exemplo, pegar na nossa lipoaspiração convencional. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente dá prioridade para uma cirurgia que chama deep neck, né? Que é a parte profunda do pescoço. Então, a gente faz uma pequena incisão aqui. Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia dessa, antes de ontem, que a gente abre aqui, entra por debaixo da musculatura para tirar essa gordurinha e aí a gente consegue tratar toda essa região, consegue tratar a musculatura dessa região, né? O do músculo platício quando fica um pouquinho mais flácido, a gente consegue costurar ele aqui para deixar um aspecto do pescoço mais jovial. Às vezes a pessoa acha que está com uma gordurinha e chega lá no seu consultório, o senhor indica, ou às vezes fala, não, vamos fazer lipo, vamos fazer outros procedimentos. O senhor indica, assim, o procedimento que ela deve fazer, ou só, de repente, um outro procedimento pode resolver? O senhor faz essa indicação? Sim, não, com certeza. Quando o paciente chega, ele chega com a queixa, né, com a demanda dele, eu diagnostico, vejo qual que é o problema, se é flacidez, se é gordura, onde que está essa gordura, se essa gordura está em cima do músculo, se está embaixo do músculo, né? E com isso a gente vai construindo as melhores estratégias para tratar cada caso, tá? Então, por exemplo, se for só uma gordura que está por cima do músculo, a gente pode fazer uma lipoaspiração. Se for uma pequena flacidez, um pouquinho de gordura, a gente pode fazer ultrassom microfocado. Se é uma flacidez maior um pouco, aí já tem que pensar em puxar, tirar a pele, fazer um mini lift, digamos assim, né? Sim. Se a gente identifica que essa gordura ela está mais por baixo do músculo, aí já indica uma cervicoplastia, que é essa cirurgia do pescoço. Então, a depender ali do nosso diagnóstico na hora da nossa cirurgia, a gente vai indicando os tratamentos mais adequados para cada paciente. Existe uma pergunta, existe o mini lift e o lift? Sim. Né? O mini lift é um pouco mais suave? Como é que é? O mini lift seria uma coisa mais suave, exatamente, para quem tem menos flacidez. E principalmente a gente fala em mini lift, principalmente quando a gente não faz nada nos olhos. Por exemplo, um paciente às vezes já operou pálpebra, às vezes tem só aquela flacidez aqui, a gente fala em mini lift. Em termos de cirurgia, muitas vezes é muito parecido com o lift comum. Né? A cicatriz, pessoalmente, é muito parecida, só que no mini lift você costuma ser um pouco mais conservador, realmente. E o tempo de recuperação de uma cirurgia dessa? A pessoa tem que ficar afastada do trabalho, tem que ficar para ela? Então, o que eu costumo, né? Geralmente são pacientes aí por volta dos seus 50 anos, eu costumo explicar e avisar os pacientes que são 15 dias para poder sair na rua sem assustar as criancinhas. Ah, é? A pessoa fica muito inchada? Fica muito suave, assim? Fica. Principalmente quando a gente faz o lift, porque a gente quase nunca faz o lift puro, né? Que é só puxar aqui. Geralmente eu associo excesso de gordura, né? Então eu coloco a gordura em alguns lugares. Aí a gente associa um tratamento de pele, pode ser um laser de CO2, pode ser um microagulhamento. Então isso tudo vai inchando o rosto ali, né? Vai agredindo o rosto. Então, esses primeiros 15 dias o paciente fica realmente bem inchadinho. Tá? Agora, depois de 15 dias, já começa a melhorar muito, né? Já tirou todos os pontos. Depois de um mês já está muito legal também. E assim vai melhorando. Uma dúvida frequente: por que não se pode tomar sol quando você faz esses procedimentos no rosto?
seja mini lift, rinoplastia, por que não pode? Porque quando a gente tem o edema ali, principalmente a equimose, que é o quê? É aquele sanguinho que deixa roxo, né? Então, se o sol pega ali, ele pigmenta. Então, fica aquela mancha escura onde estava roxinho antigamente, fica uma pigmentação de siberina que é difícil de tratar. Então, por isso que não pode. Aí já é outro problema. Já é outro problema. Então, por isso que não pode, tem que esperar sair todos os roxos, todo o edema para poder se expor ao sol. Olha, coisa boa. Gente, olha, a gente fez todo o rosto, falamos sobre tudo, rosto, pescoço, e agora nós vamos falar de um assunto que também é muito procurado nos consultórios médicos, que é prótese de silicone, né, e a diminuição também da mama, né, como que é feito essas cirurgias, que tem sempre essa em cima do músculo, abaixo do músculo, como que é essa diferença, tamanhos, o senhor indica, como que é? Fala pra gente aí, doutora Adilson. Vamos lá, então prótese de silicone talvez seja uma das cirurgias mais realizadas na cirurgia plástica, ainda hoje é uma cirurgia muito boa de ser feita tanto para o médico quanto para o paciente. Quem fez sabe que é uma cirurgia que deixa o paciente muito, muito feliz e realizada na grande maioria das vezes. Tá? Então é uma cirurgia relativamente simples, é uma pequena incisão no sulco inframamário, né? A gente faz uma incisão ali de 3,5, 4 centímetros, descola a loja onde vai botar a prótese e coloca a prótese ali, né? Essa loja pode ser tanto por cima quanto por baixo do músculo, não tem problema, isso aí vai muito de época, inclusive. Então tem as modinhas da plástica, então tem época que a moda é botar por cima, agora a gente está passando por uma fase que é mais botar por baixo, e não tem uma técnica que seja 100% perfeita, porque senão só existiria uma. Então, como tem duas técnicas, cada uma vai ter ali seus prós e contras, né? Depois, se quiser, a gente pode entrar mais em detalhes. Eu queria até que falar sobre isso, porque realmente tem essa diferença. Às vezes a pessoa fala, eu coloquei submuscular, né? Tem essa coisa, e eu queria saber, é moda ou realmente é uma indicação para aquele tipo de paciente? Às vezes a pessoa está muito magra. Explica para nós, tira essa dúvida. Tem, obviamente, as indicações, né? Mas tem também a questão de não sei se é moda, mas assim, de uma vertente ali da plástica. A plástica ela vai andando ali em ondas, né? E, enfim. Bom, indicação de botar por debaixo do músculo formal seria o quê? Aquela paciente muito magrinha, que você consegue ver os ossinhos dela aqui, porque se você colocar por cima do músculo essa paciente, a prótese vai ficar muito visível e artificial, muito, né? Marcada. Muito marcada. Então a gente vê alguns casos desses, sim, na internet. A Victoria Beckham é um caso clássico, né? Que você vê aquelas bolinhas aqui, bem marcado, de paciente que botou por cima do músculo, uma paciente muito magra. Então, nesses casos que a paciente é muito magrinha, seria uma indicação formal de colocar por debaixo do músculo, certo? Hoje em dia está tendo essa vertente de se colocar mais por debaixo do músculo por uma série de fatores, né? Porque, primeiro, ela fica um pouco mais disfarçada, realmente quando você põe por debaixo do músculo, fica uma coisa um pouco mais natural. Ela fica... ela tem uma durabilidade provavelmente maior, né? Porque o grande motivo de troca de prótese ao longo dos anos é a contratura capsular. Que fica que fica mais rígido. Fica mais rígido, né? Então, o que é a contratura capsular? O organismo forma uma cápsula em volta dessa prótese para isolar ela. Então, ele entende que a prótese é um corpo estranho e ele vai isolar aquilo ali do corpo. Fala, opa, esse aqui não é meu, eu vou isolar. Pô, isola, forma uma cápsula. Ao longo dos anos, essa cápsula vai ficando mais e mais forte e vai contraindo a prótese, que é o que é a contratura capsular. O paciente sente justamente isso, a mão ficando dura e às vezes com um pouquinho de dor, né? Quando a gente põe por debaixo do músculo, isso tende a demorar mais a acontecer pelo simples fato de que um músculo contraindo e deslizando ali por cima da prótese atrapalha o nosso corpo a organizar essa cápsula muito bem. Então ela demora mais a ser formada. Tá? Isso é uma teoria, mas pode ter contratura capsular tanto por baixo quanto por cima do músculo. Que é muito comum. É comum, ao longo dos anos vai sendo comum, né? Então o que a gente fala é que todo mundo vai ter em algum momento, a não ser que morra antes. Então tem paciente com 50 anos de prótese. Ela tem contratura capsular, mas muitas vezes não incomoda ela, então ela tá ali e vida que ela segue, tá? Não tem que tirar a prótese porque tá com contratura, você vai tirar porque tá te incomodando de alguma forma, ou esteticamente porque tá com dor, certo? E outra coisa que o pessoal tem advogado muito é que, com relação ao peso da prótese, né? Porque o peso da prótese é um fator que ajuda ali na queda da mama. E quando a gente coloca por debaixo do músculo, esse músculo ele sustenta um pouco essa prótese
diminuindo essa ação do peso dela na queda da mama, tá? Isso acontece? Acontece, mas também acontece ao contrário, né? Como o músculo segura a prótese, a mama cai por cima da prótese. Então isso aqui é uma coisa que incomoda também as pacientes. Então tudo tem seu lado bom e lado ruim, né? Então a gente tem que também pesar cada caso, explicar tudo isso para os pacientes e ver qual técnica que se enquadra melhor para cada tipo de paciente. Uma dúvida que as pessoas sempre têm: precisa-se trocar a prótese? Porque às vezes tem prótese que as pessoas falam: ah, não, essa prótese não precisa trocar. É necessário que faça essa troca? Não tem uma data específica, é aquilo que eu falei, né? A prótese não tem uma data de validade, que você vai ter que revisar ela com 10 anos, nada disso. Então, vai trocar a prótese no momento que ela começar a apresentar algum tipo de problema, né? Ou geralmente a paciente quer aumentar a prótese, quer diminuir a prótese, e aí começa já a ter aquela contraturinha, começa a dar incomodado, então a paciente aproveita esse momento para fazer os ajustes ali que ela quer, né? Depois de 10, 15, 20 anos, às vezes precisa subir um pouco a areola, né? Ajustar a pele da mama, trocar o volume, às vezes ela gostava de mama grande, agora quer uma mama menor, ou quer aumentar, então assim, isso aí varia muito de cada paciente. Não tem uma data específica, né? Mas ela provavelmente ao longo da vida do paciente vai precisar trocar aquela prótese. É por isso que ela precisa fazer os exames, você precisa fazer a mamografia sempre para ver como é que está a prótese? Não pela prótese, não pela prótese, não precisa, vai fazer os exames de rotina com a mastologia para seguir ali o acompanhamento de oncológico. Para ver. É mais difícil detectar quando está com a prótese? É uma dúvida que as pessoas têm? Não é mais difícil. A prótese não atrapalha, atrapalha talvez no momento ali de dor, ali para fazer uma mamografia, né? Mas ela não atrapalha a visualização. Para fazer o exame em si que é um pouco mais complicadinho, né? Eu vi, doutor, que o senhor fez uma cirurgia que o senhor não colocou prótese e ficou perfeito. Como é que foi isso? Por que o senhor fez dessa forma? Ficou lindo, gente. Depois vocês olham lá no Instagram do doutor Adilson. Obrigado. Então, quando a gente faz a mamoplastia redutora, em 99,9% dos casos, a gente usa uma técnica que chama técnica de retalho de pedículo inferior, né? Então, o que é isso? A gente faz um retalho, a gente pega um pedaço do tecido dessa paciente, faz como se fosse uma bolinha, como se fosse uma prótese mesmo, e coloca esse tecido aqui, preenchendo essa região como se fosse uma prótese. Então, no começo fica muito parecido com uma prótese mesmo, a gente não sabe. Então, muitas vezes até lá no nosso serviço do HFA, eu olho assim, botou prótese, foi quanto que botou? Não, doutor. Aí a paciente fica toda feliz, o residente fica todo feliz, né? Não foi prótese não, aqui e tal. Então, não tem como saber ali no começo, que fica tudo inchadinho, se tem prótese ou se não tem prótese. Claro que com o passar dos meses e dos anos, esse tecido, que é um tecido gorduroso e glandular da paciente, ele vai sofrendo as alterações do envelhecimento e vai ficando mais molinho do que uma prótese, né? Então, ao longo dos meses e dos anos, realmente a prótese vai ficar mais durinha aqui, né? E esse retalho ele vai perdendo um pouco mais de forma, de sustentação. Existe uma idade mínima para se colocar a prótese de silicone, para fazer essa cirurgia? Sim, a idade mínima seria ali aquele tempo de maturação da mama da mulher, né? Então, depois da adolescência, ali, uma adulta jovem, na casa ali dos seus 18 anos, já não pode fazer tranquilamente. Outra dúvida também, doutor, existe, eu vou fazer lá um termo que não é um termo técnico, aquelas ondulações que você vê na mama de uma pessoa que colocou prótese, principalmente quando ela inclina o tronco, você vê perfeitamente umas ondulações nos seios, que tem um nome técnico isso, e por que ocasiona isso? Porque a pessoa emagreceu muito, o que é? Explica. Isso, o nome técnico é rippling, né? Rippling, que são essas ondulações. Então esse aí, por exemplo, seria um caso clássico para colocar por debaixo do músculo, né? Então pacientes muito magras, que o rippling pode ser mais visível, tá? Então, quando essa paciente é muito magra e teria o rippling, a gente coloca por debaixo do músculo, que aí a paciente não vê mais essa dobrinha. Essa ondulação. Principalmente nessa área aqui, onde fica fora do músculo, né, na parte de baixo, às vezes ainda assim consegue ver a dobra se a paciente for muito magra. Né? Mas pacientes muito magros podem ter rippling, e quando começa já também um certo grau de contratura, às vezes pode ficar mais visível essas ondulações. Mas isso não é perigoso, não tem problema? Não, é só um incômodo estético mesmo. E acontece também as mulheres que treinam muito, né? Às vezes fica com porque elas são muito magras, né? Então, essas pacientes que treinam muito, elas têm um percentual de gordura muito baixo. E aí elas não conseguem disfarçar essa prótese mais. Entendi. A pessoa que ela faz a diminuição da mama,
ela necessariamente ela tem que colocar uma prótese, porque eu já vi pessoas que não colocaram. Mas assim, visualmente, no meu gosto, assim, eu sou Eli, eu acho que fica muito bonito quando você coloca uma prótese, né? Uhum. Fica mais alto. Sim. E outra coisa também, não, responde primeiro essa pergunta para não ficar muito confuso para as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Tá. Não, então quem quer tirar a mama, né, diminuir a mama, a gente pode fazer com ou sem prótese, né? Na verdade, não precisa utilizar prótese, é igual eu mostrei lá naquele caso do Instagram, fica muito bonito sem a prótese também, mas é uma mama natural, com consistência de mama natural, então ela é mais mole, mais macia. Com o passar do tempo ela vai ficar com o colo mais reto, né? Porque não é natural da mama ter aquela dobrinha, né? Aquela voltinha da prótese aqui. O normal é uma mama reta que ela tem um ápice, que é onde tem a areola, e depois tem aquela barriguinha para baixo. Isso é uma mama normal, natural. Sim. Só que as pacientes querem o quê? Querem ter aquela volta aqui para cima, que não existe, só existe com o sutiã. E aí a gente faz isso com a prótese. Então a gente coloca a prótese por debaixo do músculo, né? E retira a mama da paciente por cima, diminui toda a mama e joga essa mama aqui em cima da prótese. Então ela vai ficar com aquele colo mais bem marcado, que é o que muitas, não todas, né? Mas é que muitas querem. Entendi. Tem essa coisa da prótese ser perfil alto, ser um perfil um pouco... Mas tem essa do mais baixo? Tem. Por que tem essa diferenciação nas próteses? Por quê? Porque cada corpo é um corpo, né? Cada estilo de paciente é um. Então, tem pacientes que querem ter uma mama maior, mais projetada, tem pacientes que querem ter uma mama um pouco mais discreta, tem paciente que tem um tórax mais largo, tem paciente que é mais longilíneo. Então, as próteses, elas tendem a se adaptar, né? Elas tentam se adaptar a todo tipo de paciente, né? Então, a gente tem perfil em gota, tem prótese que tem essa distância que é mais alongada do que essa, isso tudo para se enquadrar no tórax de cada paciente, né? Então, na hora lá da primeira consulta nossa, a gente vai atender o paciente, a gente vai ver qual que é a queixa, vai ver o que essa paciente quer, se quer uma mão muito grande, se quer uma mão mais natural, enfim, né? Cada prioridade desse paciente, cada desejo desse paciente, vai tomar todas as medidas ali do tórax e da mama dela, e aí a gente calcula o número de volume ideal para esse paciente, né? E também existe uma diferença também de cortes, ainda existe isso. Corte que é feito por baixo, na auréola, na axila, ainda tem isso, ainda existe isso. Ainda existe, mas está cada vez mais em desuso, né? É. Hoje em dia, eu acho que 99% dos cirurgiões utilizam corte pelo sulco inflamamário mesmo. Porque eu li anteriormente que às vezes nas axilas pode ter um índice de infecção maior. Sim. Isso é verdade? É verdade. Né? E na auréola pode ficar um pouco mais marcado, escura. Na auréola também pode ter também infecção, porque a nossa glândula mamária ela é aberta, né? Ela tem um orifício ali de saída que ele pode ter bactérias e contamina ali a glândula. Então, quando você faz pela auréola, você invariavelmente vai atravessar a glândula mamária. Então, a gente fazia muito antigamente, a gente parou por isso, né? Porque como a gente atravessa, a gente tem uma maior chance de ter infecção, e mais do que isso, a gente tem uma maior chance de ter uma contratura capsular ao longo do tempo, porque como tem bactérias ali na nossa glândula, né? Essas bactérias, elas formam o que a gente chama de biofilme em volta da prótese, né? Então, elas ficam ali em volta da prótese, e esse biofilme estimula o organismo a produzir mais cápsula, né? A fazer a cápsula ficar mais forte. Uma coisa que está muito, se falando muito agora, que é o explante de silicone, né? Tá muito, né? Esse assunto está muito em volta. Porque tem o implante e o explante, que é a retirada, que algumas pessoas estão associando alguns sintomas que ela está tendo, né, como dor de cabeça, vários outros sintomas que estão relatando, e alguns médicos são contra também essa coisa do implante de silicone, estão prescrevendo o explante de silicone. Por que está acontecendo tanto isso? Isso é mais uma modinha. É moda? Porque a gente quer saber, né, se realmente por que está acontecendo. Vamos lá, falando sério, que existe uma patologia que chama síndrome ásia, que é uma doença autoimune, né, que o paciente já tem uma predisposição a ter doenças autoimunes, e ela pode estar associada ao uso da prótese. Então, essa síndrome ásia, ela vai ter uma série de sintomas, fraqueza, dores articulares e tudo mais, né, e que realmente a prótese ou qualquer outra coisa que ela possa ter no corpo, de corpo estranho, pode estar estimulando esse sistema imune, né, ativando esse sistema imune, tá certo? E aí, quando você tira a prótese, melhor, tá? Só que isso é uma coisa raríssima, é um critério, assim, é um diagnóstico de exclusão, né? Então,
não é uma coisa comum. E o problema é que hoje em dia todo mundo tem dor articular, dor de cabeça e cansaço. Eu, se tivesse prótese, ia botar a culpa na prótese também, porque eu também tenho. Também tem dor. Como é que dor... associam isso? Porque são sintomas que você pode ter por N problemas, né? Falta de nutrientes, né? Fibromialgia. Então, hoje em dia, todo mundo com o nosso estilo de vida, todo mundo está cansado, todo mundo dorme mal, todo mundo tem dor articular, todo mundo tem tudo isso. E aí, né, começa a ser bombardeado por informações de todos os lados, Instagram, Google, não sei o quê. Aí fala, opa, é a prótese que está dando isso. E aí põe a culpa não dá nada à prótese. Aí o que acontece normalmente? Muitas tiram, melhoram do efeito e daqui a pouco volta tudo, né? Mas isso não pode ser psicológico também? Psicológico, total. Depois que, né? Porque como tem um exame para falar, olha, realmente foi por conta da prótese? Não existe, não existe porque foi uma dúvida que eu tinha, né? Eu falei, bom, o explante, as pessoas estavam relatando vários problemas, mas eu falei, bom, esses problemas se assemelham-se a outras patologias também, não é? Não Pessoa com depressão também sente dores, pessoa com fibromialgia, né, com cansaço extremo, fadiga do dia, e hoje em dia todo mundo tem isso, né? E aí você tem uma prótese ali, aí começa a querer botar a culpa na prótese, muito por conta dessas informações que a gente recebe o tempo todo, né? Então, realmente, é uma coisa que... É uma coisa que existe, é uma coisa que é muito rara, e é um diagnóstico que tem que ser de exclusão. Você tem que, né, tentar ter algum, né, rastrear todos os diagnósticos, a gente pensar na sindromiase, que é realmente uma coisa muito rara. Ah, que legal. Bom, gente, falamos sobre o rosto, falamos agora sobre prótese, vamos falar agora sobre lipoaspiração, né? Que muitas pessoas procuram também, né, o consultório para poder fazer a lipoaspiração. Você pode fazer lipoaspiração no abdômen, coxas, braços. Fala pra gente como que é feito. O paciente tem que ter já um preparo para fazer essa cirurgia. Bom, a lipoaspiração talvez aí seja a cirurgia mais realizada na plástica, né? Porque toda cirurgia nossa a gente faz uma lipinho, né? Que a gente chama. Exato. Então a gente vai fazer a mama, faz uma lipinho aqui na lateral, vai fazer o abdômen, também faz a lipinho na lateral. Então toda cirurgia nossa plástica tem algum grau de lipoaspiração aí associado, tá? Mas falando de lipoaspiração em si, é uma cirurgia que a gente pode fazer uma lipoaspiração de qualquer parte do corpo, virtualmente, né? Basicamente qualquer parte do corpo. As mais comuns são o abdômen, tórax, dorso, braço, papada. Essas são as mais comuns. E, obviamente, como qualquer cirurgia, o paciente tem que estar bem preparado, né? Principalmente em relação à adequação das expectativas, né, dele, né? Preparado, ele tem que estar num IMC razoável, o ideal, né? O ideal é que esteja ali, né, no IMC ideal, mas pode ser um IMC razoável, porque não é uma cirurgia feita para emagrecimento, né? Então é importante a gente falar isso, é uma cirurgia que ela é feita para contorno corporal, para melhorar medidas dela, né? Melhorar o contorno, melhorar a estrutura corporal dela, mas não para emagrecimento. Então, para o paciente ser submetido a uma lipoaspiração, ele tem que antes estar com o estilo de vida dele já adequado, ter uma dieta legal, já fazer atividade física, para que ele possa usufruir dos resultados de uma lipoaspiração. E qual a diferença da lipoaspiração, lipoescultura e mini-lipo? Tá. Vamos lá, mini-lipo. Mini-lipo é uma lipo pequena, né? Então, não tem muito segredo. A lipo pequena ali, paciente, vamos supor, o paciente tem um problema na papada, faz uma mini-lipo aqui na papada, tem um problema ali no braço. Vamos fazer uma lipinha, então tem um negocinho aqui no flanco, né? Que é a pochetinha aqui, aí dá para fazer uma pequena lipo ali. Isso seria mini-lipo, né? Lipoescultura. A gente fala em lipoescultura, a gente está querendo dizer o quê? Que a gente vai tirar a gordura de determinadas áreas e enxertar em determinadas outras áreas, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, no bumbum, é o lugar mais comum da gente enxertar, mas a gente pode enxertar em outros grupamentos musculares também. Por exemplo, nos homens é muito comum a gente fazer no peitoral, para ficar com o peitoral mais forte, fazer no deltoide, para ficar com o ombro mais largo, né? Fazer dentro do músculo abdominal, para ficar com aquele abdômen mais tanquinho, enfim. Então isso seria a lipoescultura, quando você tira de uma região e põe em outra. É muito feita, né? Aproveita-se a cirurgia ali da lipoescultura para poder fazer essa modelação aí do corpo em geral, né? Que legal. E essa lipolade? É LAD? LAD, lipolade. Lipolade é lipo de alta definição. Então, ou a lipo HD também. Essa lipoaspiração é uma lipoaspiração convencional, só que nela a gente tem um interesse ali de desenhar mais a musculatura.
né, assim, deixar o paciente com um porte mais atlético, digamos assim. Que seria do abdômen, é que faz aquelas... A gente pode fazer no abdômen, a gente pode fazer no braço, desenhando aqui o deltoide, pode fazer nos homens, por exemplo, a gente faz muito aqui o desenho do músculo peitoral, também na parte de trás a gente desenha os eretores da espinha ali, né, deixando a musculatura das costas também mais bem desenhada. Então, isso tudo a gente pensa na cirurgia, bem legal. Essa é a lipolade. E a lipo-AI? Tá. A lipo-AI já é uma coisa, já é diferente. A lipo-AI é uma máquina, né, é uma tecnologia que chama isso, lipo-AI. Então, é o nome comercial lá da máquina. Tá? Essa máquina aqui, o que ela vai fazer? Ela vai estimular o colágeno para aumentar a retração de pele. Então, assim, a gente pode fazer várias tecnologias para tentar essa retração de pele. Pode ser o Renuvium, pode ser o Body Tight, pode ser as lipoaspirações a laser. A lipo-AI é uma delas, muito boa, das que eu mais gosto de usar, que você vai jogar um laser lá dentro da pele do paciente para estimular a retração, a contração dessa pele. Nossa, que fantástico. Então, ou seja, você tem vários procedimentos para você fazer para melhorar o contorno. E a rinomodelação glútea. A modelação glútea, né? Você faz na hora que você fez a lipoaspiração, como é que é feito? Ou não, pode fazer só ela, isolada? Porque também usa-se produtos para fazer hoje usa-se alguns produtos, algumas pessoas, né, para fazer essa modelação. Modelação, harmonização glútea. Eu falei rinógeno, falei errado, rino é do nariz. Essa harmonização glútea, né? Isso. E aí, como é que é feito assim? Então, a harmonização glútea, né? Então, o pessoal tem feito com PMMA, né? Que eu não recomendo de forma alguma que seja feito, mas tem muita gente fazendo com PMMA. Tem gente que faz com outras substâncias, já vi, tá? Também casos de complicações lá na clínica, em que o profissional utilizou óleo mineral. Óleo mineral? Óleo mineral, que eu não sei quem, se tiver alguém que malha muito em academia, sabe que alguns daqueles manobreiros injetam óleo mineral dentro do músculo para ficar com o músculo no ele músculo. fica disforme, ele desce também, ele vaza, não migra. Então, enfim, mas o pessoal faz, né? Então, assim, mas vamos lá, o que é mais usual de ser feito é com ácido hialurônico, que é legal, um procedimento bacana, ou com os bioestimuladores de colágeno, ou uma associação deles, que é o que a turma séria mais tem feito. Então, eles fazem um bioestímulo junto com o preenchedor, que é um ácido hialurônico. É legal, só que tem mina que tem que usar muita quantidade, o que deixa o procedimento muito caro, no meu entendimento, tá? E é temporário. Caríssimo. E é temporário. Então, o que eu acho melhor? Eu acho melhor a gente pegar a própria gordura do paciente. Se o paciente quiser fazer uma lipoaspiração, melhor, porque já aproveita esse procedimento de lipoaspiração. Mas se não quiser, dá para pegar também uma gordurinha ali e colocar no bumbum e fazer esse preenchimento com a própria gordura. Porque a gordura realmente é um material mais abundante, né? Todo mundo tem uma gordurinha para tirar, tá? É uma substância que não tem relativamente custo para ser coletada e é uma substância muito boa, porque a gordura, hoje em dia, a gente chama ela de ouro líquido, né? Então, a gente tem utilizado cada vez mais a gordura para uma série de coisas na medicina regenerativa, principalmente. Então, no nosso rosto, a gente utiliza a gordura para preencher, mas também para regenerar. Em feridas, a gente usa a gordura para ajudar a cicatrizar. Fratura óssea, a gente usa a gordura na linha de fratura para ajudar o osso a colar. Então, por quê? Porque a nossa gordura é uma grande fonte de células-tronco, células mesenquimais. Então, cada grama de gordura que a gente retira, vão ali em média 5.000 células-tronco. E essas células-tronco vão chegar naquela região ali e se diferenciar e transformar no que estiver precisando naquela área. Por isso que a gente usa em ferida, usa em fratura, usa em várias outras coisas também. Então, no bumbum, a gente vai ter uma melhora daquela área, uma melhora da vascularização, uma melhora da celulite, uma melhora de toda aquela região ali também, além do preenchimento. Mas tem uma durabilidade, né? O corpo pode absorver essa gordura. Geralmente vocês colocam um pouco mais, né? Para poder, né? O que eu falo é que a gordura é como se fosse uma plantação, né? Então, a gente vai tirar a muda de um lugar e vai plantar ela em outro lugar. E a depender de como está essa muda, a depender de como está o solo que ele vai implantar ali, essa muda ela pode pegar ou não pegar. Então, estima-se que do que a gente coloca, fica em cerca de 50% a 70% do que a gente colocou. Agora, o que fica mesmo, tá? Fica ali, é uma coisa mais duradoura. Dura bastante tempo. Dura. Eu acho bem bacana essa coisa da colocação da gordura, fica bem bonito, né? Fica lindo.
E assim, existe alguma complicação na hora da cirurgia? Pode ter algum problema? Qualquer cirurgia pode ter complicação, né? São raras as complicações, mas talvez ali o nosso maior medo seja infecção naquela região, né? Mas a gente coloca muita gordura geralmente na região glútea, pode ter alguma infecção, muito raro, tá? Muitíssimo raro mesmo. A gente pode ter perda de gordura, então vamos supor que às vezes o médico quer botar muito, então eu vejo muito isso, o médico quer botar muita gordura ali, muita dessa gordura não vai pegar, porque vai formar o que a gente chama de lago ali de gordura, então essa gordura que está aqui no meio não vai ser nutrida pelo sangue. Então a gente precisa fazer como se fosse uma plantação mesmo, já viu? A plantação ela tem a planta ali, tem um espaço, outra linha de planta, por quê? Porque ali vai a irrigação, vai a água, né? Então da mesma forma a gente faz no corpo, a gente faz pequenas raias ali de gordura para que no meio delas passe o sangue e possa nutrir essas células de gordura. Então, quando você faz um lago muito grande, aqui pode ter o que chama-se de esteatonecrose, né? Que é uma necrose mesmo da gordura, ele pode infectar e tudo mais. Então, tem complicações como qualquer tipo de procedimento, mas é um procedimento bem seguro e são muito raras as complicações. Bem legal, gente. Eu já fiz com um outro profissional, mas eu gostei bastante também. E agora eu vou lá na clínica do Dr. Adilson. É um prazer te atender lá. Quando a paciente é muito magrinha, mas quer colocar um bumbum, qual que é a indicação? Não tem gordura de onde tirar, né? Como é que é feito? Qual a indicação que vocês fazem? Ótimo pergunta. Então, vamos lá. O paciente então não tem gordura, a gente tem duas opções. Pode ser feito com ácido hialurônico, né? Como tem sido feito a maioria das vezes. Ou a gente faz uma cirurgia que é muito bacana também, muito boa, os resultados são fantásticos, só que pouca gente fala sobre ela, que é a prótese de glúteo. A prótese de glúteo, assim, o pessoal fica com muito medo, como é uma coisa pouco difundida, fica com muito medo de ficar artificial, né, e tudo mais, mas uma cirurgia que o resultado é muito natural. É muito natural, a cirurgia é bem tranquila de ser feita também, coisa de 50 minutos de cirurgia ali, a gente coloca a prótese dentro do músculo, e essa prótese também fica de muitos anos, muitos. Então, tem pacientes aí mais de 15 anos de cirurgia que estão muito bem. Mas eu acho também que a tecnologia mudou muito o material, né? Hoje deve ser um material que fica muito natural. Antigamente ficava muito marcado, às vezes você olhava e via falar, nossa, isso aí tem prótese. Mas hoje em dia você não consegue nem perceber. Não consegue perceber. Né? Algumas pessoas já relataram para mim, não, eu uso prótese. Eu falei, nossa, mas está natural. E bonito, né? Bonito. Fica muito bonito, né? Gente, o doutor, ele lá na clínica dele tem vários equipamentos, várias coisas assim muito bacanas. Me fala o que é mesogetigam, o nome até um pouco complicadinho, que eu vi lá. Fala sobre essa... A mesogetigam, ela é uma máquina de fazer tratamentos de pele, né? Principalmente faciais. Então, o que ela faz? Ela é como se fosse um microagulhamento sem agulhas, né? Então, ela vai abrir, ela manda um estímulo elétrico na pele, então ela tem um chip, e nesse chip ela faz pequenos estímulos elétricos, não dá choque, não dói nada, tá, pessoal, esse procedimento. E nesse estímulo elétrico microscópico, digamos assim, ela consegue abrir o canal da pele. E com essa abertura no canal, ela consegue infundir drogas ali dentro. E essas drogas, hoje em dia, é uma grande aposta, assim, né, de todo o meio médico e da estética também, que vai ser a grande revolução, né? Já está sendo a grande revolução dos tratamentos de pele, tratamentos faciais, né? Porque a gente tem conseguido melhorar muito essas substâncias. E essa máquina ela consegue efetivamente colocar essas substâncias lá dentro, colocar ela em campo. Né? Então ela vai soltar, então ela tem um chip, ela solta pequenos estímulos elétricos, com isso ela abre os canais da pele e ali a gente consegue infundir o que a gente quiser ali dentro. Então a gente pode botar, por exemplo, anestésico para fazer um botox sem dor, a gente pode colocar um clareador, a gente pode colocar o PDNE, que é o DNA do salmão, pode colocar hidratantes, enfim, pode colocar uma série de coisas. Ou seja, você chega lá na clínica e você sai bonita. Você sai bonita. E falando em bonito e bonita, eu falei para o doutor Adilson, se ele quisesse trazer um paciente, ele poderia trazer. E ele trouxe, que é o Diego, né, Diego? O Diego veio aqui, o Diego ele é atleta de atletismo, né, Diego? E o que eu achei mais legal da clínica do Dr. Adilson, que é a ICP Harmony, que tem uma equipe multidisciplinar lá, são vários segmentos que lá atendem, e eles patrocinam também atletas, eles patrocinam o Diego, né, Diego? Só que eu estava conversando com o Diego anteriormente, o Diego fez alguns procedimentos cirúrgicos que o doutor vai falar
para a gente aqui quais foram os procedimentos que o Diego fez, como que vocês se conheceram. Teve todo um processo, né? Eu achei muito bacana, que quando o Diego procurou o doutor Adilson indicou outros profissionais para começar o tratamento dele, para depois voltar para o doutor Adilson. Olha, essa clínica ICP Harmony está de parabéns aí. Fala quais foram os procedimentos que deixou o Diego muito bonito. Obrigado. Diego, dá um oi pessoal primeiro. É um né? prazer, é uma honra estar aqui junto com o Dr. Adilson. E muito obrigado pelo convite. O que nós que agradecemos. Doutor Adilson, pode falar Vamos lá. Então, o Diego, ele me procurou primeiramente, foi em 2017, né, Diego? Isso. Em 2017, ele queria fazer uma rinoplastia, ele estava incomodado com o aspecto do nariz. E eu avaliando ele, eu percebi que ele tinha, né? Então, uma coisa que a gente sempre avalia é o rosto inteiro, né? E o paciente inteiro, na verdade, né? A gente não avalia só aquilo ali que o paciente está queixando. Eu vi que ele tinha o que eles chamam de retrognatismo, né? Que é o queixo muito para dentro. E aí eu orientei, olha, Diego, eu acho que seu resultado vai ficar melhor se você primeiro fizer uma cirurgia ortognática, melhorar o teu perfil aí, porque aí depois a gente consegue ter até um resultado mais duradouro aí, porque se ele mexe agora, depois faz ortognática, às vezes o nariz pode ficar muito pequeno proporcionalmente ao queixo, enfim. Então vamos primeiro mexer no queixo, depois a gente calcula aí a tua rinoplastia. Então, e o Diego é muito disciplinado, né? Fez tudo certinho, direitinho, foi lá, procurou o grupo maxilo, fez ortognática, voltou alguns anos depois, e aí sim a gente fez a rinoplastia dele. Então a gente fez uma exorrinoplastia, ele tinha um desvio de septo também, né? Então deixamos o nariz dele mais afilado, mais em pezinho, ficou bem proporcional com o queixo, com todo o perfil dele, ficou bem bonito, né? Mas essa cirurgia que ele fez no nariz, o nariz dele era adunco, fala? Era adunco, é. Adunco é aquela que tem o carocinho, em cima, né? Então aí fez... Ponta um pouco caída, ficou né? bem afiladinho, gente, de repente vocês não estão vendo, mas depois você vai dar seu Instagram, vocês vão ver, ele ficou muito bonito com o nariz, ficou lindo. Mas primeiro fez a cirurgia do queixo com um outro profissional. Qual foi o profissional? É o Dr. Bruno. O Dr. Bruno que fez, parabéns, Dr. Bruno, fez primeiro a cirurgia do queixo, depois o senhor fez a rinoplastia, e que mais que o senhor fez também? Aí depois de alguns anos ele me voltou queixando do aspecto das orelhas, né? E aí a gente fez a autoplastia também, cirurgia bem simples, anestesia local, né? Anestesia local aqui, fizemos na clínica mesmo, e a gente consegue, basicamente o que a gente faz é juntar a orelha aqui mais perto da cabeça, né? Então a gente remodela a cartilagem aqui, tira um pouquinho de pele da orelha e consegue dar um aspecto bem natural também. Ninguém diz que tem cirurgia, né? E ao mesmo tempo também eu fiz um pouquinho de enxerto de gordura, né? No queixo, na mandíbula, e tem um pouquinho de assimetria, todos nós temos assimetrias no rosto, então a gente tenta deixar o rosto sempre mais simétrico possível, né? Sim. Então a gente põe um pouquinho nos preenchimentos na clínica, a gente põe sempre um pouquinho mais de um lado que do outro, para tentar balancear o máximo possível o rosto de todo mundo, né? Fez nariz e fez a orelha. Que era a famosa orelha de abano. Isso. Que você se incomodava, né? E fala pra gente, Diego, como que você conheceu o doutor Adilson? Como foi esse processo? Quantos anos que foi para fazer todos esses procedimentos? Fala pra gente aí. Então, eu conheci o doutor Adilson em 2017, mas eu só queria voltar antes. Pode falar, vocês tocam no assunto de PMMA, né? Pode falar. Antes de procurar o doutor Adilson, eu procurei outros profissionais. E aí eu não senti segurança, né? Inclusive foi me orientada a fazer esse preenchimento, né? Para ter a questão do avanço da mandíbula mesmo, né? E aí eu não me senti seguro e fiz a minha segunda consulta com o Dr. Adilson. Aí com o Dr. Adilson ele me passou todas as orientações. Eu me senti mais confiante, porque ele informou que naquele momento aquele procedimento não deveria ser feito, deveria fazer outros procedimentos antes. E também eu tinha uma queixa também funcional, né? Porque eu tinha um problema de respiração e tal. E aí eu tive essas consultas com o doutor, fiz o primeiro procedimento, depois de 3 anos, né? 3 anos? Depois de 3 anos da primeira consulta. E aí, no ano seguinte, eu voltei e falei da minha queixa sobre a orelha e tal. E aí eu fiz a autoplastia. E aí a gente foi criando um relacionamento, até que eu apresentei um projeto para ele, né, que eu era atleta,
E aí apresentou o projeto para ele. Eu nem sabia, né, Diego? Não, nem sabia. Você ainda é atleta. Sim, sim. Gente, ele é atleta paralímpico e ele vai explicar também sobre isso. Isso. Aí nesse período, né, a gente foi criando um relacionamento. E aí eu apresentei esse projeto para ele e ele abraçou a minha causa. Eu fiquei muito feliz e desde então até hoje eu faço acompanhamento no ICP, né, com a minha nutricionista Jéssica. Queria até mandar um abraço para ela, que tem me dado um grande suporte, orientação, e eu estou tendo uma evolução também na questão alimentar, né. Coisa boa. E aí o Dr. Adilson e o ICP abraçou minha causa. Eu serei eternamente grato pelo sim. E é isso aí. Esse mês agora de março estarei em São Paulo, participando da primeira fase nacional de atletismo. Aí eu vou participar da prova de 100 e 400 metros. Então, eu criei um relacionamento muito bom com o ICP, com toda a equipe. Ali quando a gente chega, a gente já é bem recepcionado pela Miriam, né, com um cafezinho, e pelas meninas da recepção. Eu vou lá, eu quero ser bem recepcionado pela Miriam também. Miriam, se você estiver ouvindo. Então, ali quando eu tive meu primeiro atendimento ali, eu já me identifiquei muito, né, e pra mim o ICP foi, assim, uma grande instituição que transformou a minha vida. O Dr. Adilson, inclusive, se tornou uma das pessoas muito especiais na minha vida. Coisa boa. Inclusive, eu chamo ele de meu herói, porque realmente ele transformou a minha vida. Porque, assim, no passado eu era um pouco uma pessoa com a autoestima lá embaixo, né, e tal. E aí, depois que eu conheci o ICP, antes, né, eu não gostava de tirar foto também. E depois que eu conheci o ICP, eu tive uma transformação na minha vida. E hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de tirar fotos. Depois vocês entram no Instagram dele para ver as fotos. fotos. Ficou muito legal, o nariz dele ficou perfeito, a orelha está perfeita, está ótimo. E eu vi você comentando anteriormente que você é o atleta paralímpico, né? Mas agora você quer ser atleta internacional, é isso? Isso. E está tendo todo um protocolo aí, né? Está tendo todo um processo para que você se torne. Sim, a vida do atleta é uma vida, assim, um processo muito longo, né? Assim, eu retornei ao atletismo em 2022 e desde então estou tendo uma evolução e eu estou em busca de, se um dia eu poder participar de uma Paralimpíada, né? Que esse é o sonho de todos os atletas, né? Poder representar o país. Então eu estou nesse processo. Atualmente no Brasil eu já faço parte estou entre os melhores atletas, né? Ano passado eu fiquei em primeiro lugar nos 200 metros, em segundo nos 400 e em segundo nos 100. Esse ano eu busco uma evolução aí, tentar melhorar esse posicionamento e tentar melhorar o tempo, para que um dia, esse ano é um ano de Paralimpíada, né? Vai acontecer as Paralimpíadas em Paris. Eu tenho um grande sonho, né? Mas tem todo um processo, um trabalho que tem que ser feito. Se não for possível ser agora, a gente vai continuar o trabalho para um dia esse sonho se tornar realidade. Com certeza vai se tornar realidade, porque você é muito disciplinado, como disse o doutor. Sim. Aonde que você treina? Eu treino atualmente no CF, né? Elefante Branco. Seu treinador? Meu treinador é o Pedro, lá da CPF. Inclusive eu gostaria de mandar um abraço para o meu clube, que é o CPF. E através desse clube é feito várias modalidades, atletismo, bocha, o tiro com arco, tem várias modalidades para cada tipo de deficiência. Sim. Então, dependendo da sua deficiência, você pratica qualquer modalidade, mas vai ter uma específica que você vai se enquadrar. No meu caso, eu me enquadrei no atletismo e é o esporte que eu mais me identifico atualmente, né? E você já tinha feito outro esporte anteriormente? Sim, já fiz o basquete, cadeira de roda, o tênis, cadeira de roda, já fiz uma experiência com o vôlei sentado. Olha. Mas foi no atletismo que eu obtive os maiores resultados, né? Que coisa boa! Tem mais outra pessoa que te acompanha, além do ICP? Tem alguma outra instituição que te patrocina? O ICP, né? O meu clube, que é o CPF,
ele proporciona toda a estrutura para que eu possa fazer meu trabalho, desde musculação, acompanhamento com técnicos, né, fisioterapeuta também. Sim. E o CTF é uma grande instituição que me revelou também como atleta, né? Então, essas duas instituições são instituições que me deu a oportunidade para me desenvolver também como pessoa e mostrar o meu trabalho também, né? Porque através da CTF foi que eu conheci o esporte e o esporte transformou a minha vida, né? Coisa boa, coisa bacana. Quais são os maiores desafios que você teve, Diego, assim, nessa trajetória para se tornar hoje um atleta tão conceituado aí no atletismo? Qual foi? Teve muito preconceito, alguma coisa? Assim, de início, no primeiro dia que eu fui conhecer o esporte, eu fiquei com muita vergonha de sentar na cadeira, né? No meu treino. Porque pra mim ali era algo novo. E aí eu fiquei com vergonha, assim, no primeiro dia, mas aí depois eu me adaptei, entendi que aquilo ali era o meu mundo mesmo. E desde então eu tô aí até hoje mais de 18 anos no esporte. E esse realmente é o meu mundo. É um mundo que me abraçou do esporte e eu tenho total gratidão a esse movimento paralímpico. E o desafio que eu enfrento é conseguir conciliar o esporte, o trabalho, né? Que além de ser atleta também eu tenho a minha profissão, e aí eu conciliar a questão da família também, entendeu? Isso é um grande desafio. Você ser um pai presente, você ser um atleta, você trabalhar e além disso também estudar, né? Que atualmente eu sou estudante de educação física. Então a minha rotina é bem corrida, mas é um grande desafio, né? Mas assim, cada dia eu tento me superar, né? Nessa rotina tão corrida que é. Olha, o Diego tem uma história muito bonita aí de superação, que bacana. E como que pode te achar? Qual é o seu Instagram, qual é o seu telefone? Informa aí pra gente. O meu Instagram é Diego_atletismo, e o meu telefone é 61992349583. Ah, que bom. Repete aí seu Instagram. É Diego_atletismo. Diego_atletismo. Se vocês quiserem entrar em contato com o Diego, só entrar em contato lá pelo Instagram ou pelo telefone. 61992349583. Olha, parabéns, viu, Diego? Estou encantada com essa história. Agradeço, eu tenho certeza que você vai chegar longe, viu? Obrigado, muito obrigado. Doutora Adilson, fala um pouco mais da sua clínica, aonde ela fica, quais são as especialidades lá na clínica ICP Harmony. O nome é bem bonito. Obrigado. Nossa clínica está no Lago Sul, na Q9, então é um lugar bem fácil aí de vocês acharem, quem vier do plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, também das cidades satélites, é bem simples, só passar a ponte, já está lá. Então a gente está no Lago Sul, lá nós temos tanto cirurgia plástica, como também temos uma equipe toda multidisciplinar, né, toda voltada aí para um atendimento em conjunto mesmo. Então as nossas especialidades foram pensadas em dar respaldo para aquele paciente que procura cirurgia plástica. Então a gente tem psicólogos, que eu acho que é uma parte muito importante desse tratamento, né? Porque a cirurgia plástica não é só um procedimento, é um tratamento, tá? Então temos psicólogos, temos a nutricionista, temos um angiologista também, que é muito importante no pré-operatório, para a gente ver a questão de trombose, de vasos, né? Temos um endocrinologista também, para ajudar no perda de peso, esse tipo de coisa. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar toda pensando em dar um respaldo mais abrangente possível para esse paciente que está procurando a cirurgia plástica. O senhor fica lá todos os dias? Qual o horário que o senhor se encontra lá? Eu fico quase todos os dias lá, né? Eu tenho um outro emprego, né? Eu sou também coordenador do serviço de residência em cirurgia plástica do HFA, mas eu estou lá na clínica basicamente na terça, quinta e sexta. Os outros dias são cirúrgicos? Os outros dias são cirúrgicos. Geralmente o médico tem um dia que fica na clínica, os outros dias são cirúrgicos. Qual a dica que o senhor dá para a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica no geral? Assim, procura um bom médico, qual a dica que o senhor dá para a gente? Olha, o principal é isso. O principal é procurar um médico de sua confiança e entender ali tudo que ele vai te explicar e aplicar aquilo que foi realmente explicado, né? Tomar cuidado na dieta, no pós-operatório, atividade física, porque
muita gente procura ali a cirurgia plástica como um encurtador de caminhos, né? Então, às vezes a paciente está insatisfeita com alguma coisa do corpo dela e ela quer um caminho mais fácil. Mas não existe caminho fácil, tá, pessoal? Pode tirar isso da cabeça, não existe. Porque se você faz uma cirurgia plástica e não muda o seu estilo de vida, é isso que a gente bate na tecla ali todo dia com todos os pacientes. É por isso que eu tenho essa equipe tão grande. Se você não mudar, você vai se frustrar com o seu resultado. Com certeza. Porque naquele mesmo período que você está desinchando, você está engordando junto. E você chega no final de 6 meses e você não vê o resultado, né? Vamos supor, se você fez uma lipoaspiração, eu tirei 5 quilos de você. Então no começo você está toda inchada ali. Se você engorda 30 gramas por dia, que é uma xicrinha de café dessa, no final de 6 meses você ganhou 5 quilos. Então à medida que você estava desinchando, você estava ganhando e você não percebeu. Você não percebeu, porque você está se olhando todo dia ali, e aí você acha que a cirurgia não teve resultado, mas na verdade você ganhou tudo aquilo que foi tirado nesse período curto de tempo. Então, a cirurgia plástica não é um atalho, né? Ela tem que ser vista ali como uma coisa que vai te auxiliar, realmente pode te dar um empurrão inicial, ou até um refinamento ali no final, depois que você já está chegando perto do seu objetivo, daquele refinamento ali, né? Aquela cereja do bolo mesmo. Mas ela não pode ser vista como uma coisa isolada ali e você continuar com o seu estilo de vida que te levou até o corpo que tem hoje. Então, você não mudar isso, você vai ter o corpo que você tem de novo. A pessoa tem que mudar também um pouco a consciência, né? Exatamente. Fazer um trabalho assim, psicológico, que a cirurgia plástica, realmente, você tem que pensar antes de fazer. Sabe-se que tem uma pessoa, assim, um paciente que ele não pode fazer, assim, de primeiro a cirurgia, que são os fumantes. Isso é verdade? É verdade, né? Assim, o cigarro ele leva muitas complicações durante a cirurgia, né? Então ele tem um potencial maior de complicar. Então a gente sempre pede para o paciente parar de fumar pelo menos 1 mês antes da cirurgia. 1 mês? Pelo menos 1 mês antes, Uhum. antes da cirurgia. E de preferência não voltar mais, né? Se conseguir, né? Não voltar mais, porque dá necrose, dá várias outras coisas, né? Pode dar mais trombose, tem mais chance de infecção, então tem mais uma chance de uma série de complicações. Entendi. Olha, gente, o nosso bate-papo hoje foi espetacular com o Dr. Adilson Farrapeira. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta, você pode entrar em contato com o Dr. Adilson. Dr. Adilson, onde a gente pode achá-lo? Bom, meu Instagram, né, é o lugar mais fácil da gente se encontrar hoje em dia, né? Então é dr.adilsonfarrapeira, então bem fácil de achar, só vai ter eu lá mesmo. Ou ICP Harmony, né? Harmony se escreve com H e Y no final. E lá vai ter um link, né, o link da bio, que você clicando lá já vai direto para o WhatsApp da nossa clínica. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode lá deixar no nosso WhatsApp que a gente responde o mais rápido possível, ou no direct também. Você quer fazer algum agradecimento, mandar um recado para alguém, para sua família? Eu quero agradecer o convite, né, primeiramente. A honra foi nossa em receber. Foi muito legal esse bate-papo, estou aí à disposição para novos convites, se tiver necessidade. Com certeza. Né, então, estamos aí abertos. Quero agradecer, obviamente, a minha esposa, né, que sempre me dá um apoio, tanto como na minha família e lá na clínica também. Ela que é meu braço direito, esquerdo, tudo lá, ela que me ajuda com tudo. Isso aí. Qual que é o nome da... Rafaela. Rafaela. Em breve ela vai estar aqui também. Exatamente. Em breve a doutora Rafaela. Doutora, né? Doutora, Rafaela deve estar vendo aí. Está aqui com a gente também, que é uma profissional muito bacana. E você, Diego, quer agradecer? Eu quero agradecer o convite, né? Quero agradecer o Dr. Adilson também pelo suporte. E também quero destacar aqui que o Dr. Adilson, além de ser um grande profissional, ele também é um grande atleta. Ah, ele é atleta! Ele é um atleta também. Qual que é o esporte que o senhor faz, doutora Adilson? Hoje eu estou fazendo triatlon, me aventurando no triatlon. Sério, olha que coisa boa, hein, gente? É um grande atleta. Então tem um conhecimento aí, né, vasto, além da medicina, ainda tem do esporte. Sim, muito legal, nossa, muito muito. bacana. Então esse encontro foi providencial, Foi. vocês dois, né? Você já estava inscrito. Já estava inscrito. É. Quer agradecer a sua família? Eu quero mandar um abraço para minha família, para minha esposa Mônica, para meus filhos Nicolas e Yasmin, e agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje compartilhando a nossa história. E é isso, muito obrigado, gratidão, viu? Ah, que legal, gente.
Olha, foi incrível o bate-papo hoje com o doutor Adilson Farrapeira, com o Diego, que é atleta. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aí do Instagram, do YouTube que estão conosco. Gente, o Fala Comigo agora, quarta-feira, de 20 às 21 e no próximo sábado também, de 10 a meio-dia. Queria agradecer ao André que está operando a mesa, ao Antônio, a todo mundo que está conosco. E também queria falar que o Instituto Lumiarte também está com um projeto esse final de semana, lá em Planaltina, imperdível, viu? Gente, muito obrigada, um grande abraço para vocês. Continue ainda na programação da rádio, um sábado e um domingo maravilhoso e até logo. Beijão para vocês. Gente, muito obrigada pela audiência. Foi maravilhoso estar com vocês hoje. O doutor Adilson deu uma aula, o Diego também. Obrigado, pessoal, por estar aí até agora com a gente. E pode repetir seu Instagram? dr.adilsonfarrapeira. Qualquer dúvidas e perguntas, gente. E a clínica? ICP Harmony. ICP Harmony vai receber vocês, olha, com muita alegria lá, viu? Obrigada pela audiência de vocês, um beijo e até a próxima quarta-feira agora no Fala Comigo, Sueli Freitas. Um grande beijo para vocês. E aqui também, no xizinho? Nossa, foi uma aula, hein? Encerrar agora. Tá sempre, né? Foi.